Agricultura Sintrópica segundo Ernest Gold. Daniela Guiringuelo Sakamoto. José Fernando dos Santos Rebelo. Agradecimentos. A Ernest Gold, nossa eterna gratidão por nos mostrar um caminho possível para vivermos em harmonia com a natureza. Ao Lama Padmasambhava, que nos ensina como ter mais lucidez nesse caminho. Agradecemos também a Simara Goulart, a Ilona Gold, a Genevieve Gold, Tancred Gold, Matilde Gold, a Traut Gold, Jedgard Gold e ao Antônio Rebelo, já aos nossos pais e familiares, já aos nossos filhos, Cora, Zé Pedro e Bernardo, já aos amigos Namastê Messerschmidt, Henrique Souza, Fabiana Peneireiro, Úrsula Archman, Murilo Arantes, Gustavo Lindmuth, Fernando Pospechil, João Pereira, Rômulo de Araújo, Patrícia Vaz, Karim Hanzi, Rodrigo Junqueira, Denise Bittencourt, Gudrun Gold, Craig Elevite, Nil Logan, Gabriel Merab, Márcio Armando, Sofia Carvalho, Augusto Carvalho, Tiago Barbosa, Oswaldinho, Isaías dos Reis, Lucas Bevilacqua, César Mariti, Ian Lazoski, Reichan, Rafael Fernandes, Bruno Dias, já os estudantes do curso de longa duração da Agenda Gold e a todos os agrofloresteiros e agrofloresteiras de todas as etnias do planeta. Somos muito gratos também a Maria Teresa Merab, responsável pela preparação e edição dos originais deste livro, por sua dedicação, competência e comprometimento com esta nobre causa, e às artistas Beatriz Garcia, Ivone Lira e Jaqueline Orlando. Nossa eterna gratidão ao Pedro Paulo Diniz, o qual financiou e cedeu áreas da Fazenda da Toca, sua propriedade, para que Ernest idealizasse e desenvolvesse vários experimentos de sucesso, tornando-se estes um dos marcos do movimento de agricultura sintrópica, mostrando o enorme potencial dessa agricultura. Um agradecimento realmente especial e profundo ao Felipe Pazini, a Dayana Andrade e a Edmar Barbosa, que conseguiram, com sua incrível habilidade e domínio da magia do cinema, divulgar a agricultura sintrópica na novela das 9 e aos 4 ventos, também ao Vinícius Biagi Antonelli, ao Emílio Vieira, à editora Reviver, com os trabalhos de Giovanni Tabulaxi, Giovanna Pagel, Anderson Indelécio, Sete Vidas, Marina Parra, Silvia Anderson, Jao Enução, Iberê Périssé, Alexandre Rodrigues, Shell. E ao Instituto Nova Era, pela parceria de todos para a publicação deste livro. O tempo de agir chegou. A vida não toma posse do globo pelo combate, mas pelo trabalho em rede. Margolise Saga. Dedicamos este livro a Renate Gold. Suas sementes continuarão dando frutos por muitas gerações. Sumário. Apresentação, passos, 12. Prefácio, assim nós ouvimos, 14. Introdução, o que é sintropia? 16. Estratégias e principais técnicas usadas na agricultura sintrópica, 20. 1. Foco na fotossíntese, 22. A estratificação das florestas, 25. Como as doenças e o envelhecimento das plantas afetam o nosso sistema como um todo, 31. Inclusão de dinâmicas do funcionamento das savanas naturais no manejo dos nossos agroecossistemas, 34. 2. Dinâmicas da sucessão natural usadas como ferramentas, 37. Sistemas de colonização, 40. Sistemas de acumulação, 41. Sistemas de abundância, 45. Criando sistemas específicos para grãos e pecuária, por Ernest Gold, 54. A importância da estratificação, 56. História natural do abacaxi, 62. Distribuição na ocupação dos diferentes estratos, 64. 3. Em solos cobertos e plantios adensados, 82. 4. Capina seletiva e podas, 90. 5. Concentrar energia e gerar biomassa de forma eficiente, 94. 6. Ecofisiologia e função ecofisiológica das plantas, 95. 7. Sincronizar os plantios, 96. 8. Tentar enxergar o que cada ser está fazendo de bom, 98. Na natureza tudo está em equilíbrio. O caso do feijoeiro, sem considerações finais, 101. Critérios de sustentabilidade dos sistemas sintrópicos, 104. Conhecendo nossas plantas, 106. Espécies cultivadas e respectivos estratos, 109. Glossário, 114. Referências, 116. Imagens fazenda a olhos d'água, 117. Apresentação. Passos. Passos no aprendizado. Este livro quer caminhar junto com o leitor nessa trilha, contando onde estamos e aonde chegamos na interpretação de uma obra muito maior, infinita em suas facetas, em sua diversidade, dimensão e profundidade, o livro da vida do nosso planeta. Ao tentar ler esse livro tão magnificente, cada vez que nos alegramos, seguros de termos captado o conteúdo de um pequeno parágrafo, mais perguntas brotam e florescem, e aquilo que achávamos que sabíamos vai ficando cada vez menor diante do que ainda não sabemos. Mas é justamente isso que permite que um novo horizonte se anuncie pouco a pouco para nós, levando-nos muito além do que esperávamos quando começamos a leitura. Então, descobrimos que a chave para o saber não pode estar na intenção de manipular ou comandar o universo. No entanto, só nos damos conta disso depois de termos feito tantas tentativas para burlar o sistema da vida e depois que todas elas, em tão pouco tempo, revelaram-se um equívoco, quando não uma catástrofe. Afinal, o que conseguimos com 70 anos da chamada Revolução Verde foi levar os ecossistemas, um após o outro, à beira de seu colapso, exterminando ao menos uma espécie a cada 2 minutos. Então, nos perguntamos, será que cometemos tantos erros porque abordarmos o assunto de forma errada? Seguindo a tão conhecida máxima de Descartes cogito, ergo sum, penso, logo existo, acreditamos, nos últimos séculos, estar acima da natureza, definindo a nós mesmos, os seres humanos, como os únicos seres inteligentes. Desse entendimento de que somos superiores e, portanto, separados do mundo natural, decorre nosso desejo de dominá-lo, um caminho que, como sabemos cada vez melhor, é o errado. É hora de alterarmos radicalmente essa concepção, de ampliarmos criticamente a máxima de Descartes rumo a um ergo somos, que permite que nos consideremos como parte de um sistema inteligente, no qual todos os seres que o compõem têm essa mesma característica, todos equipados e com capacidade de se comunicar entre si, formando, em conjunto, um grande e único macroorganismo. Nele, não impera o princípio da esperteza, segundo o qual cada um deve agarrar o máximo possível para si, de nele, não imperam a concorrência e a competição fria, simplesmente porque cada órgão e cada célula desse macroorganismo sabem que esse seria o caminho para seu suicídio e para a morte de todos. Assim, para que o conjunto possa prosperar, cada um de nós precisa adotar a pergunta que parece estar por trás das interações que ocorrem neste planeta desde antes da nossa existência. Como posso interagir com os outros integrantes para que a minha participação se transforme num evento benéfico para todos? Nosso mundo cultural filosófico impõe, porém, barreiras de toda ordem, para que alguém se aventure a abandonar a visão antropocêntrica, visivelmente obsoleta e até um pouco irrisória, e, no lugar dela, passe a adotar uma perspectiva biófila, ou seja, de amizade e amor pela natureza. No entanto, a partir do momento em que descermos do pedestal dos inteligentes, artificialmente erguido por nós mesmos, tiraremos o maior empecilho que criamos para aprender, entender e falar a língua comum a todos os seres. Tudo ficará mais fácil. Enxergaremos que não devemos dividir o mundo entre bem e mal. Cada espécie existente aqui cumpre sua função, agindo em seu departamento para o bem comum de todos, isto é, para a otimização do funcionamento dos processos de vida e do macroorganismo Terra. Torço para que este livro leve seus leitores a tentar acessar a verdadeira internet, a rede comum que todos os seres, com exceção da grande maioria dos integrantes da nossa espécie, usam para se comunicar. Essa rede é de acesso livre, não sofre censura e funciona com o mero uso dos sentidos que recebemos ao nascer e que temos em comum com todos os demais integrantes do globo. Se este pequeno grande livro de Daniela Sakamoto e José Fernando Rebelo conseguir abrir ao menos uma janela para vislumbrar tudo isso, seu imenso trabalho estará gratificado. Ernest Gold, Fazenda a Olhos d'Água, primavera de 2020. Prefácio. Assim nós ouvimos.
Conhecemos Ernest Gold em 1995, quando ainda éramos estudantes de agronomia. Sua palestra na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc-USP, foi a tal ponto impactante que mudou o rumo de nossas vidas. Seu conhecimento sobre como a natureza funciona é tão profundo que, até hoje, sempre que o encontramos, temos a sensação de estarmos ainda na primeira aula. Este livro, baseado inteiramente nos ensinamentos de Ernest Gold, foi escrito por pessoas apaixonadas pela natureza, apaixonadas pelo planeta Terra, pessoas que acreditam que vale a pena buscar fazer o melhor para cuidar dele. É urgente a necessidade de divulgar um sistema de produção que, ao mesmo tempo em que produz toneladas de alimentos saudáveis e saborosos, recupera áreas degradadas, devolve águas a nascentes perdidas e traz de volta nossas florestas, as quais nos empurraram para esta empreitada. O livro, no entanto, está longe de ser um guia definitivo sobre a agricultura sintrópica, pois o conhecimento sobre ela é tão dinâmico quanto os agroecossistemas criados por Ernest Gold. Entendemos que o papel não deve congelar os conceitos, já que, a cada dia, seu criador aperfeiçoa os métodos e a interpretação sobre como a natureza funciona. O conhecimento, assim como a vida, carrega essa impermanência, por isso temos que estar com o espírito sempre aberto e desarmado para entender o movimento constante de ambos. O ouvir verdadeiro implica uma concentração enorme, algo que, confessamos, nem sempre conseguimos. Se acertamos, os louros cabem sem dúvida a Ernest Gold. Se erramos na interpretação dos conceitos, foi assim que os entendemos. Todas as imagens, gráficos e desenhos inseridos neste livro são cópias dos desenhos originais propostos por Ernest Gold em muitas das aulas que assistimos nos últimos 25 anos e que sempre estão mudando, em um aprimoramento constante da arte de colher o sol. Se a humanidade conseguir criar sistemas de produção de alimentos realmente sustentáveis, superando os obstáculos criados por ela própria, não temos dúvidas de que esse caminho encontrará em algum momento a agricultura sintrópica criada por Ernest Gold. José Fernando dos Santos Rebelo. Daniela Gringuelo Sakamoto. Introdução. O que é sintropia? A grande contribuição que Ernest nos dá é ter desvendado e realizado uma sistematização dos princípios por meio dos quais a natureza trabalha. Ernest nos proporciona uma alfabetização ecológica, termo de Fritjof Capra, que significa a compreensão dos princípios de organização que os ecossistemas desenvolveram para sustentar a vida, o caminho para a sustentabilidade. De modo simplificado, a sintropia refere-se à organização das partículas de um dado sistema. Enquanto a entropia é a medida da desordem e da imprevisibilidade, a sintropia é a função que representa o grau de ordem e previsibilidade existente nesse sistema. Assim, o princípio da sintropia é o que explica a preservação de sua existência, apesar de a entropia também estar sempre presente nele. A tabela na página 18 nos dá uma ideia precisa sobre a capacidade que a vida tem de manter a estabilidade deste macroorganismo conhecido como Terra, realizando suas funções adequadamente para seu próprio equilíbrio, fenômeno conhecido na fisiologia animal como homeostase. Graças ao surgimento da vida, há cerca de 3,5 bilhões de anos, e por meio da sintropia, a energia do Sol foi se complexificando, transformando-se e armazenando-se nas mais diferentes formas de vida, formando uma complexa rede viva. Há milhares de anos, no entanto, os seres humanos vêm causando distúrbios ecológicos em muitos lugares do planeta. Onde essa perturbação permaneceu dentro de limites aceitáveis, a rede voltou a estabelecer suas conexões, a vida refloresceu, como a regeneração de um pequeno corte em nossa pele. Porém, nos locais em que nossas intervenções foram maiores do que a capacidade de autorregeneração do planeta, a natureza por si só não conseguiu voltar à estabilidade anterior. Ao longo da história humana, civilizações inteiras desapareceram e enormes desertos surgiram. Item sintropia, refere-se à organização das partículas de um dado sistema. É a função que representa o grau de ordem e de previsibilidade existente nesse sistema. Quando o sistema vai do simples para o complexo, convergindo e concentrando a energia, trata-se de um sistema sintrópico. Item homeostase, capacidade que um organismo tem de controlar a sua composição química e o seu estado físico, de forma a se manter sempre em boas condições, mesmo quando o ambiente externo se altera. Contudo, se entendermos que a vida no planeta é regida pelos princípios sintrópicos, podemos empregá-los para devolver vida a áreas degradadas e transformar desertos em florestas novamente. Nos capítulos seguintes, os princípios e técnicas propostos por Ernest Gold são colocados em uma sequência apenas para facilitar a leitura. Eles não estão em uma hierarquia de importância, todos são fundamentais e devem estar presentes sempre ao mesmo tempo para o sucesso de nossos plantios. A melhor imagem da relação entre eles seria a de uma rede, na qual todos estão interconectados e são interdependentes. Quando implantamos um sistema sintrópico, a ausência de um dos princípios enfraquece essa rede, é como um buraco por onde pode escapar a energia que complexifica a vida. Se a energia que poderia ser armazenada em nosso sistema é perdida, isso se reflete na qualidade de nossos plantios. Surgimento de ervas de ciclo curto, plantas invasoras, de sistemas de sucessão anteriores, ausência de estratos, plantas envelhecidas, doenças, explosão de insetos e baixa produção são apenas os sintomas da não aplicação completa de todas as técnicas necessárias. Por isso, muitas vezes, para entender uma técnica, fazemos referência a outra, já que todas estão como que fundidas em um amálgama. Item amálgama, fusão, ou mistura, de coisas ou pessoas, formando um todo. O que é sintropia? Ernest Gold escolheu o termo sintropia por ter a mesma etimologia grega da palavra entropia, deixando clara, desde o início, sua relação dialética. Estamos mais familiarizados com o conceito de entropia, que, dentro da termodinâmica, se refere à função relacionada à desordem de um dado sistema, associada com a degradação de energia. Tudo o que se refere ao consumo e à degradação de energia é, portanto, explicado pela lei da entropia. Por outro lado, os sistemas vivos possuem a capacidade de vencer a tendência à entropia por meio do crescimento e da reprodução, por exemplo. Mais evidente ainda é a tendência dos sistemas naturais de evoluir no sentido de estruturas de organização, cada vez mais complexas. Em um macroorganismo, os participantes agem de forma sinergética e, por meio de seu metabolismo, realizam a tarefa de otimizar os processos de vida, aumentando a organização e a complexidade do sistema como um todo. A tradução dessa lógica para os sistemas agrícolas produtivos é o que faz a agricultura sintrópica ser uma agricultura de informação e processos, não de insumos. O resultado disso se manifesta na forma de aumento de recursos e de energia disponível ou, como Ernest Gold costuma dizer, no aumento da quantidade e da qualidade de vida consolidada, tanto no sublocal de nossa interação quanto no planeta por inteiro. Adaptado de Diana VP. Andrade, Agricultura, Meio Ambiente e Sociedade. Um estudo sobre a adaptabilidade da agricultura sintrópica, 2019. Item macroorganismo. Qualquer organismo animal ou vegetal cujas dimensões são visíveis a olho nu. O próprio planeta Terra é considerado um macroorganismo, na medida em que é um sistema vivo e auto-organizado, uma unidade composta pelos inúmeros sistemas físico-químico-biológicos. Estratégias e principais técnicas usadas na agricultura sintrópica. Antes de entrarmos nas técnicas da agricultura sintrópica, vamos nos debruçar um pouco mais sobre a importância do termo sintropia. Por que Ernest Gold abandonou o termo agrofloresta e adotou a agricultura sintrópica? Com o passar do tempo, e aprofundando cada vez mais seus conhecimentos sobre como as florestas funcionam e sobre como ocorre a sucessão natural em florestas secundárias e primárias, Ernest percebeu que já não era suficiente denominar seus sistemas apenas com os termos usuais que muitos empregam quando misturam árvores nativas ou exóticas com culturas anuais ou frutíferas, pois dentro do termo agrofloresta já cabem muitos modelos, como, por exemplo, o consórcio de pinus e laranja, de eucalipto com banana em citros, linhas de árvores com entrelinhas de grãos, etc. Esses sistemas podem ser sustentáveis, mas podem também gerar, ao longo do tempo, um saldo energeticamente negativo. Ou seja, é possível ter sistemas que têm aparência de florestas, mas que carecem da dinâmica da sucessão natural que os levará até a fitofisionomia de florestas primárias, semelhantes em sua forma e função aos ecossistemas originais do lugar onde se encontram.
Essa talvez seja a linha divisória entre sistemas que aparentam ser sustentáveis e os sistemas sintrópicos propostos por Ernst, autodinâmicos, altamente produtivos, criadores gerais de recursos, com saldo energeticamente positivo em relação à quantidade e à qualidade de vida consolidada, tanto no local da sua implantação quanto em relação ao macroorganismo terra por inteiro. Item surge, então, a pergunta: seria possível construir agroecossistemas em larga escala que, manejados, atingirão as qualidades de sistemas sintrópicos? Esse é o grande desafio que Ernst se propõe a enfrentar atualmente. É um objetivo que, para ser atingido, depende de máquinas ainda inexistentes, embora completamente factíveis diante da nossa tecnologia atual. Neste livro, traremos exemplos de sistemas em larga escala propostos por Both e já em andamento, que abandonaram o uso de agrotóxicos e reduziram o de fertilizantes. O caminho para as florestas está traçado. Quanto mais pesquisadores, técnicos e agricultores entenderem as estratégias e técnicas propostas por ele e apostarem nesse caminho, mais rapidamente teremos exemplos novos, mais complexos do que os atuais e cada vez mais próximos da dinâmica da sucessão natural que ocorre em florestas primárias. Item agrofloresta, termo usualmente empregado quando se misturam árvores nativas ou exóticas, madeiráveis ou não, com culturas anuais, frutíferas e ou animais. Item agroecossistema, segundo Roa D. Hart, 1978, um agroecossistema é constituído pelas interações físicas e biológicas de seus componentes. O ambiente vai determinar a presença de cada componente no tempo e no espaço. Esse arranjo de componentes será capaz de processar inputs, insumos, ambientais e produzir outputs, produtos. Ernst Goethe emprega este termo e não agrofloresta, o qual é usado normalmente. Foco na fotossíntese. Quanto mais fotossíntese, mais vigoroso o sistema. A fotossíntese não acontece apenas com a água que vem do solo, as plantas bebem água da atmosfera também. O aumento deste processo, por meio do plantio em alta densidade e com conjuntos de espécies que ocupam diferentes estratos, permite tornar verde escuro o sistema e um ambiente menos quente. Se realmente entendermos a fotossíntese na profundidade que ela requer, seremos capazes de construir os mais belos e produtivos agroecossistemas. Há muito tempo conhecemos a equação da fotossíntese. A glicose sintetizada durante a fotossíntese é a precursora dos carboidratos característicos das plantas, sacarose, amido, celulose, etc., ou seja, aqueles não sintetizados pelos animais. A celulose é o polissacarídeo mais abundante na natureza, quantidades enormes delas são produzidas anualmente pelo reino vegetal, não apenas nas florestas em crescimento, mas também pelas plantações destinadas à colheita. A partir da glicose produzida na fotossíntese, as plantas formam inúmeros outros açúcares, entre os quais a maltose, a sacarose, a frutose, a manose, a ribose, a arabinose, a xilose e outros. Os carboidratos são o sustento da vida para muitos organismos, pois eles representam a maior parte da ingestão calórica do ser humano, da maioria dos animais e de inúmeros micro-organismos. Os carboidratos também ocupam posição central no metabolismo das plantas verdes e de outros organismos fotossintetizantes. Compreendemos, assim, a importância fundamental da fotossíntese como a fonte primária de alimento para a maior parte dos seres vivos deste planeta e, principalmente, como a base da fertilidade de nossos solos. Item sacarose, substância extraída da cana-de-açúcar e da beterraba. Mais conhecida como açúcar, empregada como adoçante de alimentos e bebidas, a sacarose é usada também em produtos farmacêuticos. Item amido, polissacarídeo formado pela união de várias moléculas de glicose e presente em grande quantidade nos vegetais. É um carboidrato de reserva energética. Item celulose, principal polissacarídeo estrutural das plantas. É o componente mais abundante da parede celular. Item polissacarídeo, são carboidratos compostos por grande quantidade de moléculas de monossacarídeos, açúcares simples. O monossacarídeo presente em maior quantidade na formação dos polissacarídeos é a glicose. Item microorganismo, qualquer organismo microscópico ou ultramicroscópico, como as bactérias, cianofícias, fungos, leveduras, protistas e os vírus. Alimentando a comunidade de microorganismos do solo com carbono advindo da fotossíntese, criaremos um círculo virtuoso em que mais fertilidade produz mais biomassa, mais folhas, mais clorofila, mais fotossíntese, mais alimento e mais vida no solo, maior fertilidade, nível mais alto no equilíbrio da biocenose e maior saúde das plantas. Observando esse círculo virtuoso, compreendemos a importância de criar sistemas estratificados, aproveitando ao máximo toda a energia luminosa do sol, de modo que cada extrato sempre produza o máximo de biomassa. Quando conectamos isso com a sucessão natural das plantas, acelerada por meio das podas, atingimos espontaneamente o ápice dessa tecnologia criada pela própria vida e usada em todos os sistemas naturais. Quando realizamos um plantio convencional de milho, zeia mais, por exemplo, como na imagem 8, estamos buscando maximizar a fotossíntese. Hoje, o número de plantas de milho por hectare pode chegar a 90 mil. Buscamos ocupar cada centímetro quadrado da plantação com folhas verdes para captar a luz do sol, refletindo uma maior produção de grãos. O pico dessa ocupação, no entanto, só acontece durante poucas semanas no período de um ano e, em geral, a custos altos, com o uso de insumos externos e biologicamente opressivos, provocando a exclusão de outras formas de vida que não são as desejadas no nosso monocultivo. Biocenose. O termo biocenose, do grego bios, vida, e koinos, comum, público, foi criado pelo zoólogo alemão Carl August Mobius, em 1877, para ressaltar a relação de vida em comum dos seres que habitam determinada região. No nosso caso, refere-se à biota, conjunto de todos os seres vivos, do solo. Celulose, o sustento da vida. Em 1989, Albert Legniger publicou em seu livro Princípios de Bioquímica um dado extremamente interessante. Ele estimou que, naquela época, os vegetais sintetizavam todos os dias 50 kg de celulose para cada ser humano existente no planeta, o que seria equivalente a 250 bilhões de quilos de celulose produzidos por dia. Passados mais de 30 anos, arriscamos dizer que, infelizmente, esse número bruto não aumentou. Afinal, no transcorrer desse tempo, tivemos a destruição massiva de muitas florestas naturais em todo o globo terrestre, assim como a degradação de milhões de hectares de solos agricultáveis ao redor do mundo. Dessa forma, fragilizamos um dos pilares fundamentais, se não o único, de sustentação da vida neste planeta. A estratificação das florestas. Conforme o ecólogo Eugênio Dunn, nas florestas tropicais úmidas, o número de espécies vegetais é muito grande, e frequentemente existem mais espécies de árvores em poucos hectares do que em toda fora da Europa. E, assim como a flora, a fauna da floresta tropical também é incrivelmente rica em espécies. Ainda segundo o autor, a diversidade de espécies nessas florestas é mais alta do que em qualquer outra parte da Terra. Tamanha diversidade pode ser explicada pela variação de temperatura, luminosidade e umidade desse bioma G e pelo papel da perturbação natural, que cria mosaicos de estágios sucessionais e condições heterogêneas para o assentamento de plântulas, estabelecendo microclimas e microhabitats, criando uma infinidade de nichos, explorados pela rica diversidade de vegetais e animais. Associados a eles e a estratificação da floresta. A vegetação das florestas pluviais tropicais é dominada por um contínuo dossel de árvores perenes altas, elevando-se até 30 a 40 metros de altura, mas contando também com árvores emergentes ocasionais que se elevam acima da copa a altitudes de até 55 metros, com várias camadas, subandares, abaixo da copa, contendo milhares de outras árvores, arbustos e herbáceas, além de plantas trepadeiras, principalmente epífitas geicipós lenhosos. Nos trópicos, Ernst Goethe identificou 11 estratos, ou seja, 11 andares de árvores e plantas, cada andar possuindo uma densidade específica de sombra. Conforme nos afastamos dos trópicos em direção aos polos, temos uma diminuição no número de andares, em virtude principalmente da diminuição da energia luminosa oriunda do Sol. Item biocenose, refere-se ao conjunto de comunidades formadas pelas populações dos organismos que interagem entre si. Envolve a fauna, a flora, os micróbios, ou seja, os seres vivos em geral.
Item bioma. Um conjunto de ecossistemas forma um bioma, ou seja, é uma grande comunidade estável e desenvolvida, adaptada às condições ecológicas de certa região. A estratificação da floresta tropical segundo Ernest Gold. Item emergente. Item alto convexo. Item alto côncavo. Item médio alto. Item médio. Item médio baixo. Item baixo médio. Item baixo. Item rasteiro baixo. Item rasteiro. 1. I. Odum, Ecologia, 1983. Neste exemplo, podemos iniciar o cultivo a partir de um pasto, deixando o capim entre as linhas de grãos, ou semeando o capim ao mesmo tempo em que semeamos os grãos. Assim é possível manter o solo coberto o ano todo. Soma-se a isso, ainda, o material da poda anual das linhas de árvores a cada 6 metros, o que muda o quadro por completo. O desafio atual é o desenvolvimento de máquinas para realizar as diferentes operações, algo simples para nossa tecnologia atual, porém não disponível no mercado por ausência de sistemas como esse. Para termos sucesso na criação de uma agricultura realmente sustentável e que dispensa o uso de agroquímicos, todas as estratégias apontadas neste livro devem acontecer simultaneamente. Do contrário, podemos ter, por exemplo, uma grande produção de grãos, porém altamente dependente de combustíveis fósseis e do uso intensivo de pesticidas, fungicidas, nematicidas, inseticidas, herbicidas, plantas transgênicas e adubos químicos ou orgânicos trazidos de fora, implicando enormes prejuízos, como destruição de nascentes, córregos e rios, de florestas e biodiversidade, e perda inimaginável de solo fértil, esterilização da vida do solo, compactação, erosão, etc. Esses fatores, que não entram na contabilidade no preço final do produto agrícola, são considerados pelos economistas apenas como externalidades da atividade. Não é o nosso caso. O aumento da fotossíntese está intimamente relacionado com item plantio em alta densidade, item arranjos estratificados, item arranjos girados, impulsionados pela dinâmica da sucessão natural. Nos plantios convencionais de fruticultura ou para recuperação de áreas degradadas, planta-se uma árvore a cada 2 ou 3 metros. Há, assim, uma enormidade de nichos, espaços vazios, que não são ocupados, o que por sua vez resulta em uma forte pressão por parte de ervas invasoras e gramíneas, demandando um enorme trabalho de controle destas nos primeiros 2 anos, para evitar o sufocamento das mudas de árvores plantadas. Na agricultura sintrópica, diferentemente, busca-se ocupar plenamente todos os nichos com espécies eficientes para cada uma das tarefas, o que permite ocupar também todo o espaço em cada um dos estratos, incluindo aqueles temporariamente não destinados aos nossos cultivos principais. Por meio da criação de sistemas complexos, podemos aumentar a fotossíntese em cada nicho em tempo integral, manejando o sistema por meio de podas e ralhamentos sempre que houver plantas que tiverem cumprido sua função ou que tenham funções iguais. Isso nos permite captar mais raios solares, transformando-os em mais vida para o sistema, mais vida acima do solo, maior número de plantas por hectare, e abaixo dele, com maior quantidade de raízes e maior formação de serrapilheira. Por exemplo, ao invés de matar com herbicidas o capim nas entrelinhas de nossos cultivos de frutos, como manga, mangifera indica, laranja, citrus SP, banana, musa paradisiaca, café, couve arábica, etc., nós o plantamos e manejamos com ferramentas bem afiadas, ceifadeiras e miradeiras, as quais simultaneamente cortam e organizam o capim, formando canteiros debaixo das copas das árvores e permitindo que ele alimente a vida no solo. As gramíneas assim cortadas rebrotam com muito vigor. Adotando estratégias e técnicas usadas na agricultura sintrópica, a imagem de uma plantação de grãos pode ser bastante diversa e muito menos homogênea, como o plantio de milho com entrelinhas de capim e linhas de árvores, como pode ser observado na imagem acima. A informação de crescimento vigoroso é transmitida para nossos cultivos e tudo cresce mais rápido. Estamos no fluxo da vida e o capim torna-se a nossa fábrica de NPK.2 por meio da poda. Nosso sistema está sempre verde e com alta produção de hormônios de crescimento, alcinas e giberelinas, produzidos e distribuídos pelas micorrizas das plantas podadas. A pesquisadora canadense Suzanne Simard realizou vários experimentos para entender como as árvores se comunicam umas com as outras. Empregando carbono radioativo para medir o fluxo e o compartilhamento de carbono entre cada árvore e entre espécies, ela descobriu que bétulas e abetos de Douglas compartilham carbono. Bétulas recebem carbono extra de abetos de Douglas quando uma bétula perde suas folhas, enquanto que as bétulas fornecem carbono aos abetos de Douglas que estão na sombra. Simard percebeu que abetos estavam usando a rede fúngica para trocar nutrientes com bétulas durante o decorrer da estação, o que lhe permitiu concluir que árvores de diferentes espécies podem emprestar açúcares umas às outras, pois os déficits ocorrem de acordo com mudanças sazonais. Essa é uma troca bastante benéfica entre árvores coníferas e decíduas, visto que seus déficits de energia ocorrem em diferentes períodos. Os benefícios dessa cooperação subterrânea parecem ser uma saúde melhor, mais fotossíntese e uma maior resiliência em situações de dificuldade. 3 É por isso que Ernest Gold, que usa sistematicamente este tipo de interações, diz que a agricultura sintrópica é uma agricultura de informação e processos, não de insumos. Na imagem abaixo, podemos ver o potencial da agricultura sintrópica, entre linhas de um pomar de 1 ano de idade com capim mombaça e linhas de abacaxi pérola, extrato baixo, plantados na mesma linha que citros, extrato médio, abacate, extrato médio alto, e eucalipto, que ocupa o extrato emergente, além de mandioca, amora e muitas outras árvores nativas plantadas de sementes, como mirindiba, ingá de conta e cabo de machado, as quais são manejadas por meio de podas para ocupar seu respectivo extrato. Ou seja, temos luz suficiente matéria orgânica oriunda das podas para uma produção abundante. A agricultura convencional ou orgânica geralmente trabalha em 2 dimensões, comprimento e largura. Isso significa que ela se atenta apenas para o espaçamento bidimensional, seja para o plantio de soja, glicine maquis, laranja, citrus SP, café, couve arábica, cana-de-açúcar, sacharum officinarum, capim, gramíneas, etc. A agricultura sintrópica, por sua vez, trabalha com 4 dimensões: largura, comprimento, altura, extrato ou andar, e tempo. Assim, buscamos oferecer a cada planta um nicho que potencializa sua fotossíntese e diminui seu estresse. Olhamos para cada indivíduo e procuramos criar para ele uma bolha de conforto. Observamos se há cobertura suficiente de qualidade sobre o solo para ativar os processos biológicos nele. Notamos o extrato do qual a planta faz parte e se está no consórcio adequado. Desta forma, se a planta é do extrato baixo, verificamos se temos outros extratos, médio, alto e emergente, acima dela e se esses extratos superiores são formados por espécies do ciclo atual ou do ciclo futuro. Por exemplo, se plantarmos simultaneamente mandioca, maniva esculenta e eucalipto, Eucalyptus SP, no prazo de 4 a 6 meses o eucalipto ultrapassará a mandioca em altura. No entanto, não temos, necessariamente, que podar toda a saia do eucalipto, mas retirar apenas os galhos que se sobrepõem àquele extrato ocupado pela mandioca e calibrar a sombra com podas. Galhos que estão na mesma altura da mandioca, mas que não se sobrepõem à sua copa, não precisam obrigatoriamente sair. Assim, criamos para cada planta ótimas condições, ou melhor, uma bolha de vida, e permitimos que cada bolha conviva harmonicamente com as outras, podando-se somente o necessário. Vale lembrar que é preciso observar se não há plantas próximas que estejam envelhecidas e ou doentes, pois estas também transmitem informações da sua situação de vida ao sistema como um todo. Quando dizemos às pessoas que plantamos eucalipto junto com capim, hortaliças, bananas e frutíferas, muitas se assustam, pois logo vem à mente a imagem do eucalipto plantado em monocultura, imagem 11. Florestas nativas ou agroecossistemas sintrópicos com vários estratos são mais úmidos que as monoculturas florestais. A monocultura é suscetível ao fogo em virtude de não criar um gradiente descendente de temperatura da copa até o solo, o que poderia esfriar a atmosfera, atingindo mais facilmente o ponto de orvalho. O maior incêndio da história do Chile ocorreu em 2017 e queimou mais de 450 mil hectares de florestas nativas e plantadas, campos e povoados inteiros.
Um dos motivos que levou a esse incêndio foi a grande quantidade de florestas plantadas em monocultura, as quais se tornam pirófilas, amigas do fogo, sem a dinâmica gerada pelo manejo dos sistemas sintrópicos sucessionais. A monocultura de eucalipto da imagem 11 evidencia essa predisposição ao fogo. Não há qualquer copa verde abaixo do dossel, o que existe são galhos e folhas secas, formando uma continuidade horizontal e vertical do combustível disponível. Além disso, a ausência de folhas nos galhos abaixo do dossel cria um corredor de vento, secando toda a atmosfera no interior da floresta plantada, não ocorrendo também um gradiente de temperatura da copa rumo ao solo, o que criaria um vórtice de sucção da umidade em direção a ele. Esse processo não acontece em agroecossistemas estratificados, pois a otimização da fotossíntese esfria a atmosfera e cria maior umidade no interior da floresta. É importante lembrar também que árvores plantadas em monocultura não conseguem se associar com micorrizas, conforme mostrou Voleben. Item micorrizas são associações entre fungos e raízes de plantas. 2. NPK é a abreviatura para nitrogênio, potássio e fósforo. 3. Name Pollan, Intelligent Plants, 2013. 4. P. Voleben, A Vida Secreta das Árvores, 2017. Como as doenças e o envelhecimento das plantas afetam o nosso sistema como um todo. A ciência ainda não tem respostas claras de como as informações sobre doenças e envelhecimento circulam entre as plantas, mas os trabalhos da pesquisadora canadense Suzanne Simard nos dão uma pista. Uma hipótese é que as plantas fazem circular a informação de morte por meio da rede fúngica presente no solo, assim como fazem quando estão saudáveis. Quando a decrepitude se aproxima, surgem novos compostos que podem circular entre as plantas, levando a informação de que algo não vai bem, afetando, assim, todos os seres ao redor. Outra hipótese vem dos trabalhos de Ana Primavesi, pesquisadora brasileira que faleceu em janeiro de 2020, pioneira no estudo da biologia do solo. A vida no solo existe ao redor da rizosfera, em uma ínfima faixa de alguns milímetros ao redor das raízes, e cada espécie de planta tem sua própria comunidade específica de micro-organismos, a qual varia de acordo com o ciclo de vida da planta. Desse modo, plantas senescentes teriam uma comunidade de micro-organismos saprófitas e decompositores em maior quantidade do que plantas jovens. Mais recentemente, pesquisadores da Universidade de Amsterdã descobriram que plantas sob estresse hídrico podem mudar o comportamento de fungos e bactérias de sua zona de raízes. As evidências indicam que as plantas usam seus exudatos para influenciar os micróbios com os quais coexistem. É importante ter sempre em mente que no solo não há lixo, já que os rejeitos de um micro-organismo são usados como alimento por outros micro-organismos. O que teríamos no caso de uma planta morrendo seria uma comunidade específica de micro-organismos que surgiriam para otimizar esse processo no solo. Seria quase como uma questão hormonal. Por exemplo, nós, seres humanos, produzimos adrenalina em um momento de fuga e dopamina em momentos de prazer. Ocorreria assim também no macro-organismo solo. Plantas senescentes teriam ao seu redor toda uma comunidade específica daquele momento e uma egrégora G associada, o que geraria uma desarmonia passageira para plantas saudáveis em outros estágios de vida, retardando seu crescimento. Com a morte de um ser, abre-se uma clareira e surgem milhares de plântulas vigorosas e com grande vitalidade, com sua própria comunidade específica de micro-organismos. Atentos a esse fenômeno, devemos evitar o prolongamento desse período de senescência no lugar, podando as plantas doentes e envelhecidas e sincronizando todo o sistema. Inclusão de DI inimigas do funcionamento das savanas naturais no manejo dos nossos agroecossistemas. Na primeira década deste século, Cot conseguiu dar um gigantesco passo com a descoberta das vantagens e dos potenciais adquiríveis das herbáceas e gramíneas perenes savânicas dos gêneros chilosantes, panicum, brachiaria etc., com sua inclusão e uso sistemático nos estratos baixos dos agroecossistemas planejados e implantados por ele. Ernst transformou essas plantas, que antes eram consideradas obstáculos, em grandes aliadas no caminho para a construção e estabelecimento de produtivos agroecossistemas. Fazendo parte do processo de manejo, o ralhamento e a poda de todos os estratos, cada um deles no S, seu, S, melhor, ES, momento, S, otimizam e sincronizam os processos de vida do sistema como um todo. Temos, assim, uma ferramenta que nos possibilita também a transformação de nossa produção de anuais em uma atividade benéfica, não só economicamente, mas, sobretudo, para o próprio ecossistema por inteiro, inclusive para seu elemento arbóreo. O entendimento dessa ferramenta ainda não avançou entre muitos daqueles que tentam construir agroecossistemas usando as gramíneas savânicas, já que eles as cortam simplesmente para ordenhar o sistema, ou seja, somente com a intenção de extrair e não de retribuir a este sistema, sem considerar essas plantas, enquanto outros cortam, tratando-as como inimigos. A imagem 10, apresentada anteriormente, veja a página 28, nos dá uma noção da técnica 1, apresentada neste livro, otimizar a fotossíntese. Na linha das árvores, temos eucalipto como extrato emergente, abaixo, abacate como extrato alto, citros como médio e abacaxi como baixo, todos plantados muito próximos de nas entrelinhas, temos capim mombaça, panicum massimum, como extrato baixo. As imagens 12 e 13 apresentam um plantio de eucalipto com um pouco mais de dinâmica, permitindo o cultivo de capim nas entrelinhas, mas ainda sem a dinâmica das podas. Muitos questionamentos são feitos com relação ao plantio de eucalipto, disse, por exemplo, que seca a terra e produz alelopatia, inibe o crescimento de outras plantas. Esses defeitos, no entanto, decorrem das monoculturas de eucalipto. No contexto da agricultura sintrópica, o eucalipto entra como mais um aliado, sendo destopado a uma altura de 5,5 metros periodicamente, fornecendo grande quantidade de biomassa, acelerando o crescimento de todo o sistema com seu rebrote vigoroso e fornecendo excelente madeira após 15 anos. O destopamento do eucalipto e a trituração mecanizada alimentam fortemente todo o sistema, linhas e entrelinhas, além de gerar uma madeira mais densa e que não empena. A bananeira, quando plantada junto, também é uma excelente produtora de biomassa, sendo também fortemente podada, alimentando a linha de árvores. As entrelinhas com capim mombaça são ceifadas periodicamente, parte do material é deixada na própria entrelinha para alimentar o solo e o capim, e parte é depositada nas linhas, alimentando as árvores. O capim é podado várias vezes ao ano, apresentando um crescimento vigoroso. Nunca devemos deixá-lo amadurecer e produzir sementes, pois isso frearia seu crescimento e, consequentemente, o de todo o sistema. É graças ao tempo, a quarta dimensão considerada pela agricultura sintrópica, que podemos plantar em alta densidade, já que cada planta tem um tempo de desenvolvimento característico de sua espécie. Podemos, então, iniciar o plantio de hortaliças no mesmo espaço em que plantamos árvores ou capim mombaça, por exemplo, pois em poucos meses as primeiras hortaliças da placenta 1 se despedem, para, em seguida, se estabelecerem as plantas da placenta 2. Entretanto, essa substituição só acontece de forma correta se as plantas que compõem o consórcio da placenta 2 se desenvolverem e chegarem ao ponto de poder substituir as plantas da placenta 1 em sua função de consórcio dominante naquele momento de desenvolvimento do sistema. Depois de 2 anos, as plantas da placenta 2 também se despedem, dando lugar ao sistema de árvores de crescimento rápido, as quais, depois de poucos anos, são substituídas por árvores mais longevas. Essas árvores, que também plantamos em alta densidade, vão, com o tempo, sendo podadas e ralhadas até atingirem o espaçamento final ou substituídas por outras. Este assunto será visto com maiores detalhes a seguir. Esquematicamente, portanto, temos o seguinte.
2. DNMicas da sucessão natural usadas como ferramentas. A segunda técnica diz respeito à sucessão natural das espécies em nosso agroecossistema e está intimamente associada à estratificação da floresta. Por mais de 40 anos, Ernest Gold estudou as florestas e sua dinâmica e conseguiu sistematizar um de seus mais importantes princípios, a estratificação. Cada indivíduo, quando chega à sua fase adulta, atinge um tamanho característico de sua espécie. Por exemplo, quando um indivíduo está no topo da floresta, ou seja, quando sua altura se sobressai em relação às outras, o chamamos de emergente. Esse é o caso, na Amazônia, da castanheira, Bertholletia excelsa, da samaúma, Ceiba pintandra, do piquiá, Cariocarvilosum, do dandá, Joanesia princeps, na Mata Atlântica, é o caso do jequitibá, Cariniana legalis, no Nordeste, do cocô da praia, Cocos nucifera, na região sul, da araucária, Araucaria angustifolia, e de muitas outras espécies. Ernst conseguiu identificar 11 estratos ou andares, embora conceba a possibilidade de haver mais, que ocorrem em muitos biomas do planeta Terra, com exceção das regiões próximas aos polos. Ver imagem 15 a estratificação das florestas. Porém, para facilitar o entendimento, ele resume essa dinâmica da floresta em 4 estratos: emergente, alto, médio e baixo, cada um deles gerando uma porcentagem de sombra correspondente à soma das copas das árvores que os ocupam, conforme se vê no gráfico abaixo. A estratificação permite que a luz chegue até o chão da floresta, onde ainda temos o estrato rasteiro. Se fizermos uma análise da luz dentro do sistema a partir do estrato emergente, concluiremos que cada estrato recebe uma quantidade de luz filtrada pelos estratos de cima, criando um ambiente ideal para cada planta. Ao fazer isso, resgatamos a história evolutiva das espécies, investigando como são ou como eram suas florestas de origem. Ernst salienta, porém, que, mais importante do que a porcentagem de sombra adequada a cada estrato, é a dinâmica que damos a essa sombra e a cada estrato com as podas, pois a informação de crescimento é transmitida ao sistema, principalmente por meio delas. Podemos ter a correta cobertura em cada estrato, mas, se essa cobertura se prolonga por muito tempo sem a nossa intervenção, não teremos a informação de crescimento gerada pelas podas, teremos, ao contrário, a informação negativa de amadurecimento e senescência, o que impede a produção de frutos, o crescimento de tecidos e a própria sucessão natural da floresta, que é o nosso objetivo final. A estratificação deve acontecer desde o início, quando já podemos começar plantando as hortaliças, que são a placenta do sistema, ou seja, elas protegem e criam nosso embrião, a floresta do futuro. A imagem 16, abaixo, foi elaborada por Ernst Gold em 2018 e demonstra a evolução do agroecossistema por meio da sucessão das espécies. Cada cor indica uma fitofisionomia, isto é, a paisagem de espécies dominantes, a pele, do sistema. No início, temos as placentas 1 e 2, destacando-se as hortaliças, os tubérculos, o feijão, a mandioca, o abacaxi e o mamão. Quando se trata de áreas muito degradadas, com menos vida, podemos ter ervas e gramíneas pouco exigentes, e, junto a elas, no mesmo momento, plantamos sementes ou plântulas das árvores do futuro, em sua maioria, de todos os estratos e ciclos de vida. Se, no momento do plantio, não temos sementes de algumas espécies do futuro, mas queremos vir a inseri-las algum tempo depois, será preciso fazer, nesse momento, uma poda mais drástica, ou mesmo um corte raso, produzindo uma clareira na qual serão introduzidas as espécies desejadas, sementes ou mudas. A imagem 17, a diretor, também elaborada por Ernst, complementa a anterior. Ela está dividida em 3 partes: sistemas de colonização, sistemas de acumulação e sistemas de abundância. Os círculos coloridos abaixo se repetem dezenas de vezes entre cada linha tracejada, cada uma delas pode durar entre 100 e 300 anos. Em cada mudança de fase, temos espécies mais exigentes em fertilidade substituindo espécies menos exigentes, ou seja, a quantidade e a qualidade de vida consolidada aumentam em função de 2 parâmetros principais: nutrientes disponíveis e capacidade de retenção de água. A placenta. Com o objetivo múltiplo de criar processos transformatórios e evolutivos, como na implantação e no estabelecimento dos nossos agroecossistemas complexos, semeamos em alta densidade uma grande diversidade de plantas, seguindo um princípio da genética que diz que, na formação do novo indivíduo, somente 1% dos genes se manifesta. Daí a necessidade de criar plantios adensados, ou seja, plantando 100 vezes mais sementes da espécie que desejamos, para que reste como adultos apenas 1% do total. Em outras palavras, se queremos ter em determinado espaço uma árvore de cacau, jaca, castanha ou ingá, semeamos 100 sementes de cada uma delas nesse local. Juntamente com as árvores do futuro, semeamos plantas de rápido crescimento e ciclo de vida de até 2 anos, como cereais, hortaliças, adubos verdes e frutos, como mamão e abacaxi, entre outros. A essas plantas, cujo ciclo de vida é de até 2 anos, chamamos placenta. Elas são plantadas na densidade definitiva em contraste com as espécies de ciclo de vida mais longo, maior que 2 anos. Quando nos deparamos com solos muito depauperados, que perderam sua resiliência, nossa placenta capaz de gerar receita fica mais restrita, pois a maioria das hortaliças e cereais que comemos só cresce em solos de sistemas de abundância. Nesses casos, devemos buscar por plantas adaptadas a ambientes menos privilegiados quanto a recursos disponíveis, plantas de rápido crescimento e que suportem solos compactados, com pH 4,5 e baixa disponibilidade de água e nutrientes, como gramíneas africanas, margaridão, Titonia diversifolia, algumas agaváceas, além das plantas nativas do lugar em questão. Sistemas de colonização. Sistemas de colonização são característicos de locais onde a vida se inicia, como os que ficam próximos a vulcões, imagem 18. Com o esfriamento da lava, surgem as primeiras formas de vida, como bactérias, algas, fungos, líquens e musgos. É nessa sequência que acontece também a colonização em taludes de estradas e vossorocas, onde todo o solo foi removido, expondo o subsolo. Sistemas de acumulação. Quando destruímos uma floresta primária com fogo e, durante alguns anos, cultivamos o lugar, o solo empobrece, perde carbono e se torna ácido, o fósforo é indisponibilizado e o alumínio, tóxico para as raízes de muitas plantas, se torna biodisponível. Nesse lugar passam a surgir e predominar espécies dos sistemas de acumulação iniciais, plantas que têm uma relação carbono-nitrogênio mais alta, suas folhas são mais coriáceas e quase não há frutos para mamíferos de porte grande. Muitas áreas degradadas estão nesse estágio. Se o sistema ainda não perdeu completamente sua resiliência, a natureza pode se regenerar, mas, dependendo da profundidade da destruição, esse processo pode levar muitos anos, e mesmo séculos, para avançar de novo para consórcios pertencentes aos sistemas de abundância. Hoje, em nosso país, temos milhões de hectares nos quais o ecossistema perdeu quase que completamente sua resiliência, como na imagem 19, em que vemos um pasto nativo onde aparecem algumas samambaias e árvores. Esse local, situado na Chapada dos Veadeiros, Gol, foi destruído por queimadas antrópicas de muitos anos atrás. Protegido delas há 25 anos, apenas recentemente está sendo ocupado novamente por árvores e uma espécie de samambaia arbórea. Mesmo ocorrendo em uma cabeceira de nascente e havendo fragmentos de florestas nas proximidades, os quais poderiam dispersar sementes, a natureza não consegue, em muitos lugares, e em uma escala humana de tempo, recriar por si só a floresta original destruída pelo ser humano. Em outras palavras, o ecossistema destruído não consegue atingir naturalmente o patamar subsequente de quantidade e qualidade de vida consolidada. Para implantar nossos sistemas sintrópicos nesses locais, precisamos de espécies corajosas, que consigam crescer em solos com um ppm 5 de fósforo biodisponível, pH 4,13 e micronutrientes não detectáveis em análise. Precisamos de espécies que fazem a ponte para a recuperação de sistemas de abundância, e, para realizar essa tarefa, temos vários exemplos de espécies nativas e exóticas como o eucalipto, o margaridão, Titonia rotundifolia, as braquiárias, Brachiaria spp, a piteira, agave americana, o sisal, agave cisalana, o guandu, cajanus caja, estilosantes spp, o açapeixe, vernonia polisfaera, alobeira, solanum e corcapum, e muitas outras.
Cultivando essas espécies, podemos até dispensar o uso de insumos externos. Chamamos a esse sistema de acumulação porque estamos acumulando a energia do Sol, complexificando-a em matéria, aumentando o teor de matéria orgânica que irá melhorar as condições físicas, químicas e biológicas do solo, alimentando sua biocenose, permitindo o estabelecimento de plantas mais exigentes. Estamos caminhando, portanto, para sistemas de abundância. Quando iniciamos um sistema de acumulação, podemos plantar espécies frutíferas mais adiantadas na sucessão natural, cada uma em seu estrato adequado, porém necessitamos de um input externo. Como o solo e o ambiente como um todo não estão adequados para receber essas espécies, temos que auxiliá-las com uma muleta, como adubo orgânico, calcário, termofosfato, pó de rocha, etc. Diferentemente da agricultura convencional ou orgânica, na agricultura sintrópica esse auxílio externo vai diminuindo com o tempo, à medida que nos aproximamos dos sistemas de abundância, pois estamos caminhando no fluxo da natureza, em que pequenas mudanças geram grandes transformações. Assim, as espécies vão se sucedendo no tempo e, conforme vamos podando todo o sistema, aceleramos essa sucessão. Veja a imagem 24. 5. Abreviação de partes por milhão. ppm é a medida de concentração que se utiliza quando as soluções são muito diluídas. Dicas. Dica 1. Evitar dar passos para trás na sucessão, por exemplo, não plantar uma espécie de acumulação em um sistema de abundância, como lobeira, sistema de acumulação, em uma terra em que cresce muito bem capim-mombaça, sistema de abundância. Dica 2. Retirar do sistema plantas de sistemas anteriores, por exemplo, se, entre o capim-mombaça, sistema de acumulação mais avançado, há resquícios de capim-barba de bode, Cyperus spp. Sistema de acumulação no início, este deve sair do sistema, sendo, neste caso, arrancado com a raiz. Isso porque, se for apenas podado, além de produzir pouca biomassa, seu ciclo será muito mais rápido do que o do mombaça, isto é, o capim-barba de bode florirá antes e transmitirá essa informação de envelhecimento para todo o sistema, freando o desenvolvimento das plantas. Vale salientar que, quando buscamos dar saltos, ou seja, pular fases dentro dos sistemas de acumulação, com o intuito de nos aproximarmos mais rapidamente dos sistemas de abundância, corremos o risco de abrir espaço para ervas invasoras e ter explosões de insetos, bactérias e fungos, que podem se tornar pragas das plantas para as quais criamos artificialmente um sistema de abundância. Imagem 21. Ao tentar criar um solo de floresta primária com o uso de insumos, muitas vezes desequilibramos a biocenose do solo. Nesses casos, o que insetos, fungos e bactérias estão nos dizendo é que aquele ambiente de acumulação é impróprio para nossa planta, advinda originalmente de um sistema de abundância. Insetos, fungos e bactérias cumprem, assim, seu papel de otimizar a vida e nos dão um recado. Quanto mais corretamente escolhermos as espécies para nossos consórcios, mais rapidamente chegaremos aos sistemas de abundância. Uma alternativa para avançar é buscarmos por insumos naturais, pó de rocha, fosfato natural, esterco animal, etc., empregando-os, contudo, em doses menores, e adubar as entrelinhas de capim este que tem mais condições de digerir os insumos externos ao sistema, que depois será ceifado e usado para adubar nossas culturas econômicas. Com isso, temos a liberação lenta dos nutrientes, que podem ser totalmente assimiláveis pelas nossas culturas econômicas principais. Quando buscamos criar artificialmente sistemas de abundância, nos tornamos inevitável e obrigatoriamente seus zeladores mais dedicados porque melhoramos artificialmente a fertilidade do solo. Dessa forma, nossas frutíferas mais exigentes podem crescer, assim como todos os tipos de ervas e outras formas de vida, como insetos e micro-organismos que, antes, com aquele solo degradado, não tinham condições de se estabelecer. Por isso, se descuidarmos de aplicar qualquer uma das técnicas, se houver, por exemplo, solo descoberto, falta de matéria orgânica ou baixa densidade de plantas, rapidamente esses novos seres farão seu trabalho, cobrindo o solo, comendo nossas plantas mais queridas. Teremos, então, o apoio da natureza, que nos mostrará em qual sistema realmente estamos, ou seja, o domínio das técnicas sintrópicas é fundamental para avançarmos. Sistemas de abundância. Independentemente do estágio de destruição em que encontramos um lugar, seja ele um deserto, uma área degradada, uma capoeira abandonada, uma cava de mineração ou uma terra de cultura, nosso objetivo é levá-lo a ser um sistema de abundância. Podemos dizer que esse é nosso sistema de luxo. Nele, podemos produzir, sem auxílio de insumos externos, alimentos em abundância para mamíferos de porte grande, como nós, humanos, pois a terra tem a quantidade e a qualidade de vida consolidada que permite às nossas plantas um pleno desenvolvimento do seu potencial. Muitas vezes, erroneamente, denominamos isso de terra fértil. Elaborado de um ponto de vista antropocêntrico, o conceito não dá conta do fato de que uma terra fértil para a rúcula, por exemplo, não presta para feto de gaiola, Theridium aquilinum, planta que ocorre nos sistemas de acumulação iniciais. Atualmente, em virtude de muitos anos de trabalho para melhorar as terras com as técnicas que tem desenvolvido, Ernest Gold se vê obrigado a raliar em sua fazenda na Bahia, espécies exigentes em fertilidade, como mamão, carica papaya e inhame, colocasia esculenta, que nascem abundantemente nas clareiras abertas nos agroecossistemas antigos. Ernest já produziu milho e tomate, solanum e copersicum, com apenas 5 milímetros de chuva, e, por sua experiência, afirma que agroecossistemas complexos que ocupam territórios com mais de 500 hectares são capazes de produzir um aumento das chuvas, influenciando toda a região do entorno. Após 30 anos de trabalho e 340 hectares transformados em florestas, 17 córregos em sua fazenda voltaram a ter água corrente novamente e se tornaram perenes. Os gráficos de sucessão das espécies, imagens 16, 17 e 24, nos dão uma ideia de como a transição entre elas ocorre. Junto a essa transição, o solo vai se tornando melhor em todos os parâmetros, sejam eles químicos, físicos ou biológicos. É importante lembrar que começamos o agroecossistema plantando todas as espécies de todos os sistemas, acumulação e abundância, cada sistema tendo representantes de cada extrato. Porém, se iniciamos nosso agroecossistema em uma mata com grande quantidade e qualidade de vida consolidada, ou seja, se já iniciamos o trabalho em um patamar elevado, não necessitamos plantar espécies de sistemas de acumulação, pois já temos um nível maior de fertilidade do solo. Nesse caso, podemos introduzir, para cada andar, ou extrato, espécies de sistemas de abundância, além de aproveitarmos a vigorosa regeneração natural. Podemos, por exemplo, incluir frutíferas e madeiráveis nativas e exóticas que crescem bem em cada bioma. Como exemplo de sucessão das espécies, iniciamos um agroecossistema com hortaliças, placentas 1 e 2, secundárias 2 e climáxicas, com representantes em todos os estratos. Depois de 30 ou 40 dias, podemos colher rúcula, rabanete, coentro e mostarda. Em seguida, vem a colheita de alface, brócolis, berinjela, yacon, batata baroa, mandioca, abacaxi e mamão. A horta, então, se despede e as árvores se estabelecem. Como primeira emergente, desponta a embaúba, Cecropia sp, secundária 1, que vive de 10 a 20 anos, a balsa e a eritrina, logo abaixo delas temos o guapuruvu, Sisolobium paraíba, secundária 2, que vive de 60 a 80 anos, e, lá embaixo, crescendo bem mais devagar, temos o dandá, Joanésia princeps, sistema de abundância, que vive mais de 80 anos. Todas as 3 espécies são emergentes, mas cada uma apresenta um tempo de vida diferente. Embaúba e guapuruvu são de sistemas de acumulação, enquanto o dandá é mais próximo do sistema de abundância. Quando podamos a embaúba, o guapuruvu se estica um pouco mais sob a influência de vários fatores. O rebrote vigoroso da embaúba estimula as outras plantas a crescerem também, o material de sua poda aduba todas as espécies à sua volta, e a maior entrada de luz, decorrente da poda, aumenta a capacidade de fotossíntese de todas elas. Se não houvesse o guapuruvu, a embaúba ficaria mais tempo esperando por alguém que ocupasse o seu lugar, até completar seu ciclo de vida, morrendo de velhice. Chega o tempo em que o guapuruvu começa a ultrapassar a embaúba. Esta, então, se despede, pois cumpriu sua função no trajeto até a floresta climáxica.
Agora, o guapuruvu ocupa o topo da floresta e, embaixo dele, vem crescendo o dandá. A cada poda feita no guapuruvu, repete-se o ciclo: maior entrada de luz, indução de crescimento por todo o sistema por meio das micorrizas e hormônios de crescimento. Assim, o dandá vai crescendo até o dia em que ultrapassa o guapuruvu. É a vez dele de se despedir, pois, como emergente, não tolera outras árvores sobre sua copa. Caso não houvesse o dandá, o guapuruvu permaneceria no sistema até envelhecer por completo, o que nos levaria a ficar estancados num sistema de acumulação por muitos mais anos. Graças a essa dinâmica do manejo por meio das podas, aceleramos enormemente a velocidade da mudança da fitofisionomia, ou seja, da cara da nossa floresta. Lembre-se, a agricultura sintrópica é distúrbio, e a poda é necessária para impulsionar a floresta, para haver hormônios de crescimento em profusão, brotação e, consequentemente, um sistema rejuvenescido, jovem, com vitalidade. É como se estivéssemos treinando um atleta de alta performance, sempre trabalhando com sua potência máxima. Um exemplo da necessidade do distúrbio para a frutificação ocorreu quando o furacão Richard atingiu a América Central, em 2010, causando grande destruição, derrubando muitas árvores e muitas foram podadas. No ano seguinte, nessa região, os plantadores de cacau, cultura conhecida por viver dentro da floresta, tiveram uma grande produção de frutos. O que explicamos para essas três espécies do extrato emergente, a embaúba, o guarapuvu e o dandá, vale para as espécies de todos os estratos. As plantas econômicas de cada extrato também podem contribuir com as podas. Por exemplo, no cultivo do cacau, segundo Ernst, sua poda pode chegar a 30% do que é podado no sistema. Se, lá no começo de nosso agroecossistema, conseguimos recolher e plantar sementes de árvores de todos os extratos, teremos os extratos completos quando o dandá passar a dominar a floresta como emergente. Podemos imaginar, então, que no extrato alto começará a produção de jaqueira, abacate, cajamanga, manga, no extrato médio, a produção de cupuaçu, cambutam, néspera, citros, etc., no extrato baixo, a do café, cacau, jabuticaba, e, como rasteiras, poderemos ter inhame, gengibre, açafrão, taioba, etc. Além de todas essas espécies frutíferas, teremos muitas outras árvores, madeiráveis e não madeiráveis, nativas e exóticas que contribuem para a produção de matéria orgânica e fito-hormônios quando são podadas, imprescindíveis para a autodinâmica do sistema. Ao escolher o que plantar, devemos ter cuidado para evitar trazer plantas que não se adaptam ao nosso local de cultivo, seja por causa do frio em excesso, do calor ou da quantidade de chuva, etc. Por exemplo, na Amazônia, conforme mostrou um estudo realizado pelo professor Paulo Cavalcante, 6 do Museu Emílio Gueldi, crescem bem mais de 150 espécies de frutas nativas e exóticas. As plantas não adaptadas ao clima local podem sofrer estresse, sendo que este, se prolongado, suprime o sistema imunológico, o qual desempenha um importante papel na auto-organização do organismo. 7. O sistema imunológico, aqui, não se refere apenas ao indivíduo planta, mas a toda a biocenose associada à sua zona de raízes, pois os micro-organismos não serão alimentados adequadamente pelos exudatos da planta, cuja ecofisiologia encontra-se desequilibrada. Da perspectiva sistêmica, o estresse é um desequilíbrio no organismo que ocorre quando uma ou várias das suas variáveis flutuantes são empurradas para os seus valores extremos, o que induz um aumento de rigidez em todo o sistema e, portanto, uma perda de flexibilidade. 8. Como exemplo, podemos citar o caso da frutífera lichia, Lichichinensis, a qual é bastante exigente com relação ao clima. Ela se desenvolve bem, mas não produz satisfatoriamente em regiões tropicais, adaptando-se melhor em regiões onde o clima é frio e seco antes do florescimento e, no resto do ano, quente e úmido. A precipitação ideal para ela encontra-se entre 1.250 mm e 1.700 mm anuais. Lista de uma pequena amostra de espécies possíveis, incluindo muitas árvores cultivadas, de conhecimento dos agricultores, mas as possibilidades de consórcio são praticamente infinitas, já que só o cerrado, por exemplo, possui mais de 10.000 espécies de plantas nativas. Veja alguns exemplos de biomas e plantas nativas exóticas por estratos. Amazônia. Item extrato emergente, castanha do Brasil, Bertholletia excelsa, Angelim, Dinisia excelsa, Piquiá, Cariocarvilosum, Cajamirim, Spondias mombim, etc. Item extrato alto, jaca, Atocarpus heterophyllus, açaí, Euterpe oleracea, bacaba, Oenocarpus bacaba, cajuí, Anacardium giganteum, morno, Sietenia macrofila, cedro rosa, Cedrela officialis, etc. Item extrato médio, cupuaçu, Teobroma grandiflorum, citrus SPP, mangostão, Garcinia mangostana, Axaxairu, Garcinia humilis, abil, Polteria caimito, biribá, Colinia mucosa, carambola, Averroa carambola, etc. Item extrato baixo, cacau, Teobroma cação, abacaxi, Ananás comosus, Araçaboi, Eugênia stipitata, Warutama, Xeiloclinium cognatum, Bacabi, Oenocarpus minor, etc. Mata ATL indica. Item extrato emergente, Jequitibá, Cariniana legalis, Jatobá, Himenaia corbaril, Cajamirim, Spondias mombim, Castanha do Brasil, Bertholletia excelsa, Pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, etc. Item extrato alto, cedro, Cedrela officialis, jaca, Atocarpus heterophyllus, Jussara, Euterpe edulis, açaí, Euterpe oleracea, etc. Item extrato médio, cambucá, Plinia edulis, jabuticaba, Mirciaria jabuticaba, citrus SPP, banana prata, musa cuminata, longan, Dimocarpus longan, etc. Item extrato baixo, cacau, Teobroma cação, abacaxi, Ananás comosus, café, Coffea arábica, Espinheira santa, Maitenus iricifolia, cabeludinha, Mirciaria glaseoviana, etc. Cerrado. Item extrato emergente, jatobá, Himenaia corbaril, barriguda lisa, Cavanilisia umbelata, Iperroxo, Tabebuia impetitinosa, Cajamirim, Spondias mombim, Jequitibá, Cariniana legalis, etc. Item extrato alto, copaíba, Copaifera lansdorfi, baru, Dipterix alata, mangaba, Ancornia sebeciosa, vinhático, Platimenia foliosa, gonçalo, Asdronium fraxinifolium, aroeira, Miracrodrum urundelva, cedro rosa, Cedrela officialis, etc. Item extrato médio, biribá, Rolinia mucosa, citrus SPP, jabuticaba, Mirciaria jabuticaba, amora, Morus nigra, Peradu cerrado, Eugênia clotiana, etc. Item extrato baixo, marmelada de cachorro, Cordiera sessilis, araçás, várias espécies, abacaxi, Ananás comosus, café, Coffea arábica, etc. 6. P. Cavalcante, frutas comestíveis da Amazônia, 1991. 7. F. Capra e P. L. Luisi, A Visão Sistêmica da Vida, uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas, 2014. 8. Idem. Biodiversidade, um instrumento do planeta Terra. Aprofundando a discussão sobre sucessão das espécies em um ecossistema, Ernst Gold dá como exemplo o que acontece na Amazônia, quando um sistema natural de abundância é derrubado para dar origem à agricultura de tomba e queima. Após a derrubada de uma mata de sistemas de abundância, queimando ou não em seguida, pode surgir nessa clareira, por exemplo, mamão, juntamente com pau de balsa. Podem surgir também, como secundárias jaracatiá e eritrina. Nesse primeiro ciclo, os agricultores plantam de tudo, melancia, abóbora, arroz, milho, feijão, banana, mandioca. Após 4 a 5 anos, derrubam e queimam de novo. Nesse segundo ciclo, ainda conseguem plantar arroz e banana da terra. 4 a 5 anos mais tarde, queimam mais uma vez. Nesse terceiro ciclo, já não se produz mamão, exceto mamão macho, colhendo-se mamão fêmea somente em lugares privilegiados. Cresce agora o paricá como emergente, podendo surgir os dois tipos, paricá de cerne e sem cerne, e abaixo dele surgem certas euforbiáceas. Nesse ciclo, não se consegue mais produzir arroz, apenas mandioca e banana mais uma vez.
Com 8 a 10 anos, queima-se novamente. Agora surge em baúba, no final da degradação, juntamente com taboca, uma espécie de bambu, e taboquinha. Nos lugares mais magros aparece lacre, vismeia guianensis. Se avançarmos mais com a degradação, surgirão sapé e tiririca, e a capoeira secará. Não conseguiremos produzir mais nada, atingiremos o colapso. Quanto maior a quantidade e qualidade de vida consolidada em um sistema, menos espécies são necessárias para restabelecê-lo. Caso contrário, ultrapassamos os limites aceitáveis de perturbação. Quanto menos abundância, maior a necessidade de mais espécies para sua recuperação. Essa explicação que Ernst nos oferece retrata um ciclo que acontece em todos os biomas, em todas as florestas do planeta. Outro exemplo interessante é o da mangueira, Mangifera indica, frutífera bastante comum que cresce bem em praticamente todos os biomas do Brasil, mas que só produz frutos naqueles em que o período da seca coincide com o de sua floração. Fica claro, portanto, porque a ecofisiologia das plantas é um dos princípios fundamentais da agricultura sintrópica, é preciso entender como as plantas funcionam e respondem a mudanças em seus ambientes naturais. Dominando o conhecimento sobre seu comportamento, sua morfologia, ecologia e fisiologia, buscamos sempre imitar ao máximo o ambiente natural onde evoluíram por milhares de anos. Com a floresta de alimentos e madeiras nobres formada, onde entram o milho, o quiabo, os cereais e o tomate, sabemos que uma floresta pujante não é um lugar apropriado para essas espécies, que necessitam de mais luz, porém ainda podemos produzi-los. Para isso, derrubamos nosso agroecossistema onde achamos que podemos melhorá-lo, onde falta um extrato ou onde queremos introduzir uma frutífera que não temos. Aí, então, plantamos nossos cereais, nosso tomate, nossas hortaliças, agora sem a necessidade de usar adubo ou qualquer insumo, pois, desde que começamos nosso trabalho, o solo melhorou muito. Ele se tornou um solo de floresta, sem compactação, com um pH mais alto, o fósforo disponível subiu, o alumínio se tornou indisponível e, pelo sabor excelente das frutas, os micronutrientes voltaram. E tem mais, vamos produzir hortaliças e grãos conservando o solo e usando o mínimo de água, isso graças à grossa cobertura morta, ao perfil profundo de solo que criamos e à ajuda de milhões de micro-organismos. No momento em que plantamos nossos cereais e hortaliças, plantamos também as frutas e as madeiras nobres que desejamos. Junto a tudo isso, teremos também a valiosa regeneração natural, que manejaremos podando ar e conduzindo ar sem desrespeitar a porcentagem de sombra de cada extrato. Se quisermos produzir grãos, a descrição acima não se encaixaria, pois necessitamos de outro design, com sistemas específicos para cereais, no qual introduzimos o capim como extrato baixo e linhas de árvores para poda a cada 4 ou 5 metros. Veja a página 54, criando sistemas específicos para grãos e pecuária. O mesmo vale para a pecuária. Afinal, não é nosso objetivo, após adquirir experiência e conhecimento para criar florestas biodiversas e extremamente produtivas, com cultivos perenes prósperos, derrubá-las para produzir principalmente grãos ou criar gado, algo que iria completamente contra a conservação de energia e os princípios da sucessão natural das espécies. Com relação ao esforço da mão de obra necessária para a implantação e a manutenção de um sistema sintrópico, 5% desse esforço são relativos ao plantio e 95% são dedicados ao seu manejo. Se atrasamos ou abandonamos o manejo, começam a surgir conflitos, tais como o sombreamento excessivo ou o envelhecimento das árvores, para os quais a natureza, é claro, sempre tem solução. Porém, na natureza, esses conflitos são resolvidos geralmente em uma escala de tempo muito maior. Em uma escala humana de tempo, buscamos ajustar os estratos das árvores podando-os, de modo a permitir que cada árvore tenha a necessária quantidade de luz ou sombra. Depois cobrimos com o material das podas os locais descobertos ou mais fracos, colocamos os troncos em curva de nível em locais com declives e auxiliamos a infiltração das chuvas. Quando manejamos um agroecossistema, aceleramos a ciclagem de nutrientes e fixamos muito carbono. Agroecossistemas, sistemas silviculturais e ou agroflorestais bem manejados podem estocar até 228 toneladas de carbono por hectare, incluindo o retido no solo. 9 É importante salientar que temos que atentar não apenas para a ciclagem do carbono, mas também para o fator hormonal, pois, quando podamos, estimulamos fortemente a produção de hormônios de crescimento nas plantas, os quais circulam por todo o sistema. Com isso, temos um aumento da fotossíntese e forte crescimento de todas as plantas, da parte aérea e das raízes. Ao iniciarmos a implantação de um agroecossistema, é fundamental identificar em que ponto da sucessão a área se encontra. Podemos fazer isso observando as espécies presentes, pois muitas delas, como sapé, Imperata brasiliensis, iguanchuma, Sida rombifolia, nos dão informação sobre o pH do solo e se há nele camadas compactadas. As plantas indicadoras, ao contrário do que muitos pensam, não são pragas, mas valiosos instrumentos que a natureza possui para curar as feridas abertas, causadas, em grande parte das vezes, pelo próprio ser humano. Muitas vezes, as plantas que acusam a deficiência de um nutriente são hiperacumuladoras dele, ao morrerem, deixam um nicho rico desse nutriente escasso, preparando um lugar melhor para as próximas plantas na sucessão, como é o caso do milho, Baccharis cordifolia. Saiba mais sobre as plantas indicadoras nas páginas 106 a 108 deste livro. Criando e recriando, assim Ernst Gold vem trabalhando há mais de 40 anos em sua fazenda em Piraí do Norte, na Bahia. Quando observa que pode melhorar as florestas plantadas por ele próprio, derruba e planta novamente, sem insumos, a placenta 1, placenta 2, cacau, castanha do Brasil, açaí, mara, mangostão, achachairo, etc., a maioria por sementes, em solos que recuperaram quase plenamente sua fertilidade. Nesta foto, vemos uma clareira com mandioca, a qual é uma das criadoras das fruteiras e madeiras de lei abaixo dela. Apesar do agroecossistema ser tão pujante e produtivo, Ernst diz que ainda não atingiu sistemas de abundância. Sistemas de acumulação. Atualmente é a situação de boa parte dos ecossistemas antrópicos. No processo inicial de observação, é fundamental detectarmos se a área apresenta estratificação e se possui os jogos completos de espécies da sucessão natural, o que permitirá a conclusão de cada ciclo com máxima eficiência. Ter cada nicho ocupado espacial e temporalmente é o que nos faz avançar a passos largos para sistemas de abundância. Veja um exemplo de sucessão no gráfico. Criando sistemas específicos para grãos e pecuária, por Ernst Gold. Atualmente, a agricultura, principalmente de larga escala, que vem buscando diminuir seus custos de produção, reduzindo o uso de agrotóxicos, adubos químicos e sementes transgênicas, apoia-se no seguinte tripé: plantas de cobertura anuais, pós de rocha e micro-organismos. Consideramos louvável o uso de micro-organismos para trazer a vida de volta aos nossos solos degradados, juntamente com o rejuvenescimento proporcionado pelos pós de rocha, mas, ao plantar grãos somente com plantas de ciclo de vida curto, nunca caminharemos para sistemas de abundância, pois, para isso, precisamos das árvores de ciclo de vida longo em grande número. Na pecuária, devemos seguir a mesma recomendação. Como podemos, então, criar sistemas em larga escala com árvores? Criamos uma savana submetida fortemente a 1 ou 2 distúrbios, podas, por ano. Usamos árvores como araribá, Centrolobium tomentosum, ou cajamirim, as quais suportam poda e são plantadas no início juntamente com eucalipto e guapuruvu, na distância de 2 a 3 metros na linha, entre os quais plantamos cajá, módulo africano, módulo amazônico, plantas que suportam a poda anual e reagem muito bem, além de buscarmos por mais espécies com esse comportamento, como o jambolão, Eugênia jambolana, que produz boa madeira e também reage bem à poda. O sombreiro teria o mesmo comportamento, mas não produz madeira de boa qualidade. Podemos também, ao invés de plantar a safrinha G, colocar banana no sistema, nas linhas das árvores, o que criaria um sistema mais inteligente e um descanso maravilhoso às plantas. Com isso, teríamos mais liberdade para pulsar o sistema.
Por exemplo, podemos decidir pulsá-lo, ou seja, causar o distúrbio por meio da poda, em outubro ou dezembro para plantar milho branco, ou em fevereiro ou março para plantar hortaliças de verão. Nesse momento, fazemos a poda drástica, destopando as árvores, derrubando toda a banana e deixando só o filho chifre. Isso pode ser feito em grande escala. Esse método não empobrecerá o sistema, ao contrário, teremos um aumento da matéria orgânica e um forte efeito hormonal. Para um sistema específico para cereais, não é possível empregar o mesmo design dos agroecossistemas em que produzimos tangerina, manga, café, laranja, pois ele não atenderia ao costume alimentar atual da população, grande consumidora de grãos. Necessitamos criar sistemas específicos para cereais, assim como para frutas, nozes e para a pecuária. Um sistema para cereais deve ter design bastante específico em virtude da presença de canteiros na linha das árvores, onde podemos cultivar plantas semi-perenes, como cúrcuma, gengibre, cardamomo, etc. Já em um sistema para pecuária, não podemos ter canteiros nas linhas das árvores, pois o gado não os respeita. Além disso, as árvores escolhidas para a pecuária precisam aguentar o pasto no pé. Um sistema de pecuária deveria funcionar estritamente rotacionado, com, no máximo, entre 6 e 12 horas para a rotação do gado. Após sua retirada, o capim não comido deve ser ceifado para não ficar velho, assim não teremos problemas. Quando o gado vive em um pasto sombreado, ele nunca deposita o esterco próximo às árvores, mas sim nas entrelinhas. Com essa lógica, os animais sempre vão comer o capim das linhas de árvores, sobrando somente capim não pastado nas ruas, onde o gado deposita parcialmente o esterco. Então, imediatamente após o término de cada rotação, pode-se mecanizar o corte do capim não pastado. Item safrinha. O cultivo da safrinha, geralmente milho ou sorgo, é definido como plantio de sequeiro, sem irrigação, cultivado extemporaneamente, de janeiro a abril, quase sempre depois da soja precoce. Ocorre na região centro-sul brasileira, envolvendo basicamente os estados do Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e, mais recentemente, Minas Gerais. A NCIA da estratificação. Recriar florestas produtivas, semelhantes na forma, na função e na sua dinâmica aos ecossistemas originais do lugar, implica construirmos florestas estratificadas. Na natureza, cada planta se encontra dentro de um contexto. Andando pelo interior de uma mata primária na Amazônia, podemos observar, por exemplo, que o cupuaçu, Theobroma grandiflorum, não está no topo da floresta. Existem árvores por cima e abaixo dele, o que nos leva a concluir que o cupuaçu é uma planta do estrato médio. Andando pelas ilhas do Caribe, percebemos que um pé de acerola, Malpighiae marginata, é, na floresta Xerophila G, uma árvore que faz parte do dossel, estrato alto, apesar de não ultrapassar os 6 metros de altura, ou seja, deve ser muito menor do que um cupuaçuzeiro, o qual, no seu lugar de origem, chega facilmente a 15 metros de altura. Nas ilhas do Caribe e na América Central, onde a acerola ocorre naturalmente, as matas são bem mais baixas, 7 a 10 metros de altura, do que as do lugar de origem do cupuaçu, onde elas podem alcançar de 40 a 60 metros de altura. Assim, o que determina o estrato da planta não é sua altura, mas o estrato que ela ocupa na floresta em que ela se origina, ou seja, em seu centro de origem. O russo Nikolai Ivanovich Vavilov, de 1887 a 1943, foi o primeiro pesquisador a estudar detalhadamente os centros de origens das plantas cultivadas. Na primeira metade do século XX, Vavilov viajou durante mais de 20 anos pelos 5 continentes, colhendo sementes de plantas agrícolas, como milho silvestre cultivado, batata, grãos, forragens, frutas e todo tipo de vegetais. Ele chegou a ter a maior coleção de sementes do mundo, a qual contava com cerca de 200 mil espécies, que foram armazenadas e semeadas em mais de 100 estações experimentais na então União Soviética. Em suas viagens, Vavilov percebeu que a distribuição da biodiversidade agrícola se dava de modo desigual, enquanto em alguns lugares sobravam plantas, em outros, muito poucas. Ele também registrou que os lugares com maior biodiversidade agrícola contam com diferentes topografias, tipos de solo e clima. Além disso, determinou, na sua época, que essa biodiversidade concentrava-se em 8 núcleos: China, origem da soja, Índia, Oriente Próximo, Ásia Central, Sudeste da Ásia, regiões montanhosas da Etiópia, México e América Central, origem do milho, Andes Centrais, origem da batata e Mediterrâneo. Ainda hoje, essas áreas geográficas são conhecidas como Centros Vavilov, imagem 26. Item floresta xerófila, é composta por plantas que estão adaptadas a habitats secos e que sobrevivem com quantidades de água reduzidas. O Brasil é centro de origem de muitas plantas cultivadas, dentre elas o abacaxi. Observando um plantio convencional dessa fruta, sob a forma de monocultura, poderíamos pensar que ela pertence ao estrato alto ou emergente. Mas será esse o estrato ocupado pelo abacaxi em ecossistemas naturais? No Cerrado brasileiro, temos uma espécie de abacaxi que viceja naturalmente, o Ananás ananassoides, que é bastante semelhante ao abacaxi que cultivamos, o Ananás comosus. Se percorrermos o interior do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma área protegida de 240 mil hectares no interior do estado de Goiás, encontraremos várias populações de abacaxi vegetando naturalmente. Quando nos deparamos com uma dessas populações, podemos ver claramente que o abacaxi é uma planta do estrato baixo, conforme mostram as imagens a seguir. Embora os pés de abacaxi das imagens 27, 28 e 29 cresçam próximos uns aos outros, existe uma grande diferença quanto à quantidade de luz que recebem. Os pés de abacaxi das imagens 27 e 28 estão protegidos pelas copas das árvores, enquanto os da imagem 29 estão a pleno sol. Nesse ambiente, todas as plantas que encontramos estavam raquíticas, cresceram pouco, e com as folhas envelhecidas e secas, enquanto as que cresceram sob a floresta, centenas delas, estavam bem maiores e com um verde brilhante nas folhas, como ilustram as imagens 27 e 28. As imagens 30 e 31 foram obtidas posicionando a máquina fotográfica sobre os pés de abacaxi mais vigorosos e apontando a lente objetiva para o alto. Ou seja, as imagens captam o que as plantas de abacaxi veem quando olham para o céu. Observando a maior vitalidade das plantas que cresceram sob a floresta em relação àquelas que nasceram a pleno sol, não restam dúvidas de que o abacaxi é uma planta de estrato baixo. Em nossa incursão pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ficou evidente que as populações de abacaxi mais viçosas acompanhavam precisamente a mata ciliar do córrego. História natural do abacaxi. Ernest Gold morou vários anos na Costa Rica e, naquela época, conheceu uma pesquisa de longa duração sobre o abacaxi, a qual nos relata abaixo. O abacaxi cultivado que conhecemos tem uma história natural de que poucos sabem. Sua origem remonta a florestas climáxicas, vivendo como epífita por mais de 70 anos na copa de grandes árvores. E como chegou até lá? Foi plantado a partir de sementes por pequenas aves frugívoras G e onívoras G, como sanhaço, sabiá, etc. Assim, os abacaxis passam toda sua vida na copa de árvores velhas climáxicas, onde as sementes brotaram e se desenvolveram em plântulas, necessitando de aproximadamente 60 anos para atingirem a floração. Entretanto, as árvores em que se apoiam tombam. A partir desse evento, os abacaxis, que até então eram plantas epífitas, começam a crescer no chão e no meio da clareira, alimentados pelo abundante material lignificado G, e pouco depois começam a florir. Os primeiros frutos são grandes e comidos por antas e outros frugívoros de porte grande. Os frutos da segunda safra já são menores e comidos por coatis, jacus, etc. Os frutos da terceira safra são menores ainda, sendo comidos por raposas, papamel, etc. Os últimos frutos, os quais se encontram dentro da placenta 2 e 3, tanto quanto dentro da mata secundária de ciclo de vida curto ou médio, pois já se passaram 5 a 6 anos desde a queda da velha árvore e o sistema encontra-se rejuvenescido, agora são muito pequenos, tendo, cada um, sementes de tamanho e forma semelhantes a sementes de linho, linhaça.
O ciclo, então, recomeça. Os sanhaços e sabiás comem os frutos e depositam suas fezes, que contêm as sementes do abacaxi, em cima da copa de árvores velhas climáxicas, onde os abacaxis nascem, crescem e se desenvolvem em plântulas, pequenas epífitas, ficando e crescendo lá. E o ciclo se refaz. Quando tentei fazer algo similar, entre o fim do século passado e o ano de 2004, tive grande êxito, tendo procedido da seguinte maneira. Primeiro, derrubei capoeiras altas e concentrei a madeira das árvores, cortada em toretes retos de aproximadamente 40 centímetros, em forma de leiras de duplas. 2. Depois, plantei os abacaxis a cada 30 centímetros no meio dessas leiras, e plantei também manivas de mandioca a cada 90 centímetros e sementes de árvores a cada 30 centímetros entre os abacaxis, juntamente com feijão de porco e feijão carioca ou feijão vigna, repetindo leiras duplas de madeira a cada 1,2 metro, conforme o esquema abaixo. Item epifitismo. É uma relação de inquilinismo entre duas plantas ou algas, na qual uma planta vive sobre a outra, utilizando-se apenas de apoio e sem dela retirar nutrientes. Quanto à manutenção e desenvolvimento do sistema, é possível apontar o seguinte. Foram cortadas as primeiras folhas trifolioladas do feijão de porco, o que permitiu uma excelente colheita do feijão carioca ou feijão vigna. A operação de poda apical do feijão de porco resultou em um forte crescimento de todo o sistema logo após a intervenção. 7 a 10 meses depois do plantio do sistema, a mandioca foi colhida e as árvores de rápido crescimento foram encurtadas, destopadas, na altura dos abacaxizeiros. Com isso, 96% das plantas de abacaxi, a grande maioria delas extremamente alta, com 1,7 a 1,8 metros, receberam a indução floral. 4 meses depois elas floriram, bem protegidas do sol pelas árvores que rebrotaram, as mais altas com 3 a 5 metros de altura, e os frutos amadureceram de modo extremamente homogêneo, sem tratamento fitossanitário. Perdemos menos de 5% devido à broca, gomose ou outras doenças. O peso dos frutos variou de acordo com a qualidade do solo e a variedade, pérola cilíndrica e pérola cônica, entre 1,3 e 1,9 kg por fruto. É importante frisar que somente a primeira colheita é economicamente interessante, pois, nas seguintes, a produtividade é menor, os frutos têm menor tamanho e a colheita dura meses devido ao amadurecimento heterogêneo. Quando respeitamos a ecofisiologia das plantas, evitamos que elas entrem em estado de estresse. O estresse é um dos gatilhos que desencadeia doenças e ataques de insetos, influenciando inclusive na qualidade dos frutos. Muitas vezes, compramos um abacaxi no mercado com a casca ainda bem verde, mas, ao abri-lo, notamos que sua polpa já está como que vitrificada. O fruto, apesar de verde, está passado, pois o calor excessivo do sol amadureceu forçadamente. Assim como uma vaca holandesa, nativa do clima frio da Europa, entra em estresse quando a temperatura ambiente passa dos 16 graus Celsius, ocasionando mastites frequentes, micoses de casco, etc. Um simples fruto de abacaxi também pode se estressar caso não lhe sejam proporcionadas as condições ideais nas quais evoluiu por milhares de anos. Se criarmos as condições adequadas para que nossas plantas cultivadas manifestem, a partir de si mesmas, todo o seu potencial produtivo, poderemos criar campos de cultivo belíssimos e altamente produtivos, sem necessidade de forçar a produção com adubos químicos, hormônios e pesticidas. Se as grandes companhias produtoras de frutos entenderem a lógica de funcionamento da floresta, tal qual faz a agricultura sintrópica, se os grandes produtores de grãos fizerem pequenas mudanças em seus campos e se for possível obter máquinas adaptadas para o trabalho com as árvores, será possível abandonarmos completamente o uso de agrotóxicos. Ernest Gold já vem trabalhando com alguns grandes produtores e os resultados são impressionantes. Na fazenda da Toca, em Itiapina, SP, pomares orgânicos de laranja com infecção de greening que recebiam 57 pulverizações anuais de caudas, permitidas na agricultura orgânica, passaram a dispensar totalmente qualquer pulverização com a adoção da agricultura sintrópica, além de apresentarem redução do greening. Chegou-se a esse resultado retirando os tratores pesados e plantando mombaça, Panicum massimum, nas entrelinhas, e, nas linhas de citros, plantou-se mandioca, banana, eucalipto e árvores nativas. Item frugívoro. Animais frugívoros são aqueles cuja dieta alimentar é composta principalmente por frutos, não causando prejuízo às sementes de uma planta, que são eliminadas intactas por defecação ou regurgitação. Item onívoro, ou omnívoro. Animais omnívoros são aqueles com capacidade para metabolização de diferentes classes alimentícias. Eles têm, portanto, uma dieta alimentar menos restrita que a dos carnívoros ou herbívoros. Normalmente são predadores, mas têm um aparelho digestivo adaptado para metabolizar diferentes tipos de alimentos. Item lignificado. O mesmo que lenhoso, que tem aspecto ou consistência de madeira. Item leira. Qualquer amontoado em linha. Por exemplo, a leira de café, uma pequena pilha de café em linha no terreiro. B. Leira de terra, um monte de terra ao lado de cada sulco num campo arado. Item lignificado. O mesmo que lenhoso, que tem aspecto ou consistência de madeira. Item maniva de mandioca, pedaço do caule da mandioca usado para o plantio. Mas por que a introdução de poucas espécies nesse campo de citros e a retirada das máquinas pesadas proporcionaram toda essa mudança? Porque mudamos o paradigma de produção. Antes, o capim entre linha era um mal necessário, uma praga a ser controlada ou eliminada. Para isso, em campos convencionais, emprega-se herbicida, na agricultura orgânica, usa-se roçadeira ecológica, fogo e até choque elétrico. Na agricultura sintrópica, diferentemente, tratamos o capim como nossa fábrica de NPK. Ele é cortado com ceifadeiras afiadas para que rebrote mais rápido e transmita essa informação de crescimento vigoroso a todo o sistema, ao passo que a matéria orgânica é organizada em leiras duplas debaixo das copas das fruteiras, formando riquíssimos canteiros para elas, o que evita o surgimento de mato não desejado e produz um solo idêntico ao de um minhocário. As árvores podadas, eucalipto, banana e outras, são trituradas e seu material é espalhado nos campos, produzindo humus mais estável no solo, originado de lignina. O rebrote das árvores estimula todas as outras espécies à sua volta a crescerem também. No pico do verão, os citros têm a sombra do eucalipto e, no inverno, tem o sol para aquecê-lo. Pequenas mudanças, grandes transformações. Distribuição na ocupação dos diferentes estratos. Muitos técnicos ainda carregam a ideia errônea, segundo a qual, apesar de a agricultura sintrópica ser um modelo ecologicamente excelente, é impossível abrir mão dos princípios da Revolução Verde, que é, apesar do nome, prevê o uso de pesticidas e adubos químicos para o aumento da produção, para produzir em larga escala e alimentar toda a humanidade. Alguns chegam a levar essa forma de ver até as agências governamentais, criando pacotes tecnológicos que multiplicam esse equívoco. De acordo com a cultura principal que o agricultor escolhe como carro-chefe, é comum observar nos sistemas de cultivo que não atingem a autonomia e a independência desejadas quanto ao uso de pesticidas, de adubos químicos ou orgânicos, quanto à necessidade de água, etc. Isso ocorre em função de alguns erros cometidos, principalmente no que diz respeito à ocupação dos estratos. Por exemplo, 1. Forte peso nos estratos alto e emergente. A maior parte das árvores madeiráveis é, naturalmente, dos estratos alto e emergente. Quando visamos apenas a madeira, focamos somente na construção de um sistema de acumulação, como no caso dos plantios modernos de eucalipto ou pinus. Esse tipo de plantio baseado em monocultura não é inteligente porque simplesmente poderiam ser produzidos de 30 a 50% mais madeira, e de melhor qualidade, se pinus e eucalipto, ou mogno e eucalipto, por exemplo, fossem plantados juntos. Isso porque o eucalipto é uma planta emergente que produz um fuste reto e mais comprido, enquanto o mogno, que ocupa o estrato alto, pode aproveitar a luz filtrada por ele, o que permite caminhar para uma otimização dos cultivos. É importante atentar também para o fato de que, se Ernest fala em uma porcentagem ideal de 15 a 25% de sombra produzida por plantas do estrato emergente em uma floresta, ele também salienta que temos essa proporção em florestas que estão no auge de produção de alimentos para animais de porte grande.
Ao observarmos as plantações de Ernest Goat em sua fazenda na Bahia, podemos identificar claramente todos os estratos: emergente, alto, médio e baixo. Quando somos movidos apenas pela visão econômica e capitalista da natureza, nosso olhar se restringe àquilo que diretamente nos interessa, e tudo passa a ser recurso econômico para maximizar o capital financeiro. No entanto, se perdemos a visão do todo, perdemos também o futuro, porque as plantas não estão sozinhas na natureza, estamos trabalhando com um macro-organismo e não é possível recriá-lo se esquecermos de inserir parte de seus órgãos nesse processo. Mas podemos inverter essa lógica quando entendemos como a natureza funciona e seguimos nesse caminho de fazer a vida prosperar. Ao começar qualquer sistema sintrópico, semeamos as árvores de cada extrato em muito maior densidade do que elas aparecem em uma floresta adulta. Imaginemos, por exemplo, a cultura do cacau, extrato baixo. Se desejamos um pé de cacau em determinado local, semeamos 100 sementes de cacau nessa área, de modo que, quando as plantas forem adultas, teremos somente uma planta de cacau naquele lugar, acompanhada de todos os outros extratos necessários. Quando os cacaueiros iniciam a produção de frutos, esse ainda não é o auge de produção desse sistema. As árvores vão ficando maiores a cada ano e nosso papel é criar mais espaço para as melhores delas. Selecionamos as melhores entre as melhores, sem que restem, no entanto, lacunas, e isso justamente porque plantamos em alta densidade no início. Esse é um dos segredos. Os emergentes podem ser podados, mas são principalmente ralhados. A poda de indivíduos muito altos dificulta o manejo, ao passo que os estratos alto, médio e baixo podem ser ralhados, mas são principalmente podados. Isso fica bem claro quando o extrato baixo é o foco de produção, como no caso do cacau ou do café. Assim, no auge de produção do cacau, em sistemas complexos, podemos ter 1.100 árvores de cacau por hectare e de 70 a 80% desse número em árvores de outros extratos, 700 a 900 indivíduos, incluindo plantas frutíferas, madeiráveis, medicinais, melíferas etc., as quais são anualmente podadas ou ralhadas. 2. Desaparecimento dos estratos médio e baixo. Quando nossas florestas deixam de ser podadas ou quando a ocupação dos estratos ocorre de forma natural, sem intervenção do ser humano, a floresta chega a um ponto em que os estratos médio e baixo desaparecem. Por exemplo, a jabuticabeira não produz mais, o cacaueiro vai embora, as laranjeiras se despedem, a jaqueira também, acontecendo inclusive no lugar natural dessas fruteiras. Isso pode acontecer para a fase médio-tardia, em quase todas as florestas na sua fase de clímax, em climas úmidos e subúmidos, sendo mais acentuado nas altitudes fora dos trópicos, na contraface das montanhas, face sul no hemisfério sul e face norte no hemisfério norte. Portanto, no sistema de acumulação, a floresta se torna vazia nos estratos inferiores, médio e baixo, mas ainda temos a castanheira produzindo. Extrato emergente, a floresta ainda sustenta animais de porte grande, mas não temos mais uma produção abundante de frutos. Do ponto de vista puramente conservacionista, poderíamos considerar esse processo natural e não interferir nele, pois as frutíferas que plantamos em nossos sistemas evoluíram em florestas naturais sem intervenção dos seres humanos. Mas a vida não é uma lata de conserva, vida é fluxo. Só voltaremos a ter produção nos estratos médio e baixo quando tivermos algum distúrbio, como a abertura de clareiras, por exemplo. O distúrbio é produtivo, como já foi dito antes, é uma pré-condição para a renovação das florestas, pois aumenta sua capacidade de fotossíntese. Evidentemente, os distúrbios de que falamos aqui são bastante diferentes dos distúrbios antrópicos tecnomorfos G, provocados pelos seres humanos em todos os biomas do planeta, e estes, diferentemente dos naturais, causam uma verdadeira devastação antinatural, pois não consideram os princípios que criaram e mantêm o próprio sistema. Item fuste, é a parte principal do tronco de uma árvore, aquela situada entre o solo e as primeiras ramificações. 3. Sistemas de acumulação que se tornam eternos e sem vida, isto é, que permanecem na acumulação, sem condições de vida para animais de porte grande. Esses sistemas ocorrem em locais e situações em que, devido às suas pré-condições ecofisiológicas, deveriam estar submetidos a distúrbios periódicos que não acontecem por falta da presença de seu vetor causador, vento, tempestades, animais de grande porte etc., ou no caso de agroecossistemas inadequadamente desenhados e manejados, falta de poda. No outro extremo, temos sistemas naturais de abundância que mostram, no seu auge, a seguinte distribuição de cobertura diária por extrato. Para atingir esses números, as florestas conhecem muitos meios e usam inúmeras estratégias. Cabe a nós escolhermos os mais indicados e eficientes no manejo dos nossos agroecossistemas. Nas imagens 34 e 35, a seguir, podemos ver a estratificação e a estruturação de uma floresta natural de abundância antes e depois de um distúrbio maior, a queda das copas de duas árvores do extrato alto após um distúrbio natural, como tempestade, ventos fortes etc. A poda natural resulta em forte frutificação e vigoroso crescimento do sistema. Podemos observar o mesmo efeito em florestas de produção inspiradas em sistemas naturais de abundância, as quais, após poda, resultam igualmente em novo e vigoroso crescimento do sistema e forte frutificação, conforme as imagens 36, 37, 38, 39 e 40. É importante notar também que existem outros meios, além da poda, para regular a sombra proporcionada pelas plantas que compõem os estratos emergente, alto e médio, e são naturais das próprias espécies. Por exemplo, muitas plantas são caducifólias, perdem suas folhas numa certa estação do ano, geralmente nos meses mais frios e sem chuva. Ao lidar com esse tipo de plantas, é preciso observar o período do ano em que as árvores ficam sem folhas e por quanto tempo, pois, ao perdê-las, elas oferecerão pouca sombra para a vegetação abaixo delas, favorecendo as espécies que precisam de luz para sua indução floral. Um exemplo extremo é o cajueiro, Anacardium occidentale, que floresce no pico da seca, ficando verde escuro, amadurecendo seus frutos no fim dessa estação e perdendo quase todas as suas folhas no começo da estação das águas. Isso permite um crescimento vigoroso das plantas abaixo dele, inclusive as anuais, como milho, feijão, tomate etc., as quais são adubadas pelas folhas que caíram do cajueiro e protegidas do vento e do sol forte em pleno verão da caatinga, dezembro, janeiro e fevereiro. Assim, nesse ecossistema, podemos sombrear percentualmente muito mais as áreas que ele habita, cuidando para não ultrapassar de 30% a 40% de sombra produzida pelo extrato alto, extrato do cajueiro. O mesmo acontece com espécies como a castanha do Brasil, Bertholletia excelsa, o jaracatiá, Jacaratia espinosa, o cajá, Spondiasmombin, entre outras, que ficam sem folhagem por muito tempo nos meses sem chuva, o que gera o estímulo, a indução floral, para a frutificação das plantas debaixo delas. Item antrópico, a característica resultante da ação dos seres humanos. Item tecnomorfia, refere-se ao conjunto de relações entre as técnicas e o solo, e entre o solo e as técnicas. A tecnomorfia em si não é algo negativo, porém, quando essas relações se dão de modo destrutivo para o planeta, ela se torna danosa para a vida. Frequentemente, ao ter o lucro como objetivo fundamental, as tecnologias criadas e empregadas pelos seres humanos não levam em conta os princípios que regem a multiplicação e a manutenção da vida no planeta. Estratificação e estruturamento de uma floresta natural de abundância CIA. Emergente. Alto. Médio-alto. Médio. Baixo. Rasteiro. Estratificação antes de um distúrbio maior, como tempestade, ventos fortes, furacão etc. 6 meses depois de um distúrbio maior, abrindo o dossel significativamente, que, por sua vez, resultou em novo e vigoroso crescimento e frutificação de todo o sistema. Emergente. Alto. Médio-alto. Médio. Baixo. Rasteiro. Sombreamento dos diversos estratos no momento de maior massa vegetal e área foliar do ano agrícola. Emergente 20%. Médio 50 a 55%. Alto 80 a 85%. Baixo 90%. Rasteiro 20 a 30%.
Aspecto do agroecossistema pós-colheita principal do cacau em junho, mostrando o sistema no auge e no fim da fase acumulatória anual. Estratificação dos nossos agroecossistemas, neste caso, exemplificando os nossos plantios de cacau na fazenda Olhos d'Água, BA. Observe o forte aumento no tamanho das copas das árvores que, em conjunto, formam os estratos médio e alto, onde acontecem os lançamentos dos novos brotos entre fevereiro e abril, criando, assim, o capital para a safra do próximo ano agrícola. Sombreamento efetuado nas primeiras semanas depois da poda invernal, respectivamente no período da queda das folhas das emergentes. Emergente 3 a 5%. Médio 3 a 5%. Alto 3 a 5%. Baixo 70%. Rasteiro 1 a 2%. Dessa operação de poda pós-colheita, resulta um acréscimo de aproximadamente 12 a 14 terra de matéria seca, 80 a 120 terra de material verde a cada ano. Rejuvenescimento e indução da floração para a próxima safra. Plantio de cacau fazenda Olhos d'Água, BA. 2 meses após a poda forte das árvores de sombreamento do cacau. Plantio de cacau fazenda Olhos d'Água, BA. Sombreamento da área pelos diferentes estratos. Emergente 2 a 6%. Alto 7 a 10%. Médio 8 a 12%. Baixo 85 a 90%. Rasteiro 6 a 8%. Todas as espécies do sistema reagem com nova brotação e se preparam para florir, com poucas exceções, como, por exemplo, a mangueira. Principais fontes formadoras de água para o sistema. Forte serrapilheira com composição equilibrada entre folhas, galhos finos, galhos grossos e troncos, o que propicia a criação de uma forte população de fungos e cogumelos que trabalham higroscopicamente. Matéria orgânica dentro do solo, este, bem estruturado, com material de raízes e material trazido da serrapilheira pelas minhocas para dentro dele, sendo pré-condição para uma farta vida bacteriana e fúngica que, por sua vez, cria um substrato higroscópico. Distúrbios naturais e podas de rejuvenescimento, como mostrado na imagem 37, que induzem o rejuvenescimento de todo o sistema, independentemente da precipitação que tivermos nesse momento. Xilopódio, ocorre normalmente em espécies de extrato alto ou emergente, as quais armazenam água nos xilopódios ou no tronco na época de chuva, distribuindo para outras espécies, se necessário, essa água na seca, quando estão despidas de folhas. Forte fotossíntese com novo crescimento das espécies dos estratos baixo e médio, o que esfria o microclima naquela região e resulta em forte formação de orvalho. Para a frutificação das espécies dos estratos baixo e médio, nesta fase, é decisivo que as podas sejam feitas de modo e no momento indicado na imagem 37. Em muitos sistemas naturais, isso está sendo realizado pelos impactos de ventos, inundações e tempestades. Aproximadamente 7 meses após poda forte do sistema e no auge da frutificação consolidada. Plantio de cacau, fazenda Olhos d'Água, BA. Sombreamento da área pelos diferentes estratos. Emergente 20 a 25%. Alto 30 a 40%. Médio 60%. Baixo 95%. Rasteiro 15%. Observe, depois dos fortes lançamentos novos que acontecem durante a primavera, seca e halt, costuma-se fazer uma poda nas árvores dos estratos médio e alto, sendo normalmente os galhos daquelas árvores diminuídos entre 30 e 50%. Entre 9 e 10 meses após a poda forte do sistema e no início da colheita principal do cacau. Emergente 20 a 25%. Alto 40 a 45%. Médio 70 a 80%. Baixo 95%. Rasteiro 15%. Observe, a massa vegetal se acumula nos estratos médio e alto. A sombra debaixo dessas árvores não diminui o tamanho dos frutos do cacau nem o das suas amêndoas, somente aumentará sua qualidade. Isso também acontece com os grãos de café, os frutos de cítricos, etc. Pelo contrário, esta fase de acumulação neste ponto do desenvolvimento é um fator contribuinte decisivo para o vigor, tamanho e um excelente sabor das nossas frutas. 3. Em solo coberto e plantios adensados. Um dos princípios fundamentais com que Ernest Gold trabalha é a cobertura do solo, pois somente ela poderá devolver-lhe sua fertilidade. Isso pode ser bem observado em sua fazenda em Piraí do Norte, no estado da Bahia. Desde a implantação e durante todo o manejo dos sistemas sintrópicos, Ernest sempre observa onde estão os lugares com pouca cobertura morta e deposita neles grande quantidade de material das podas. Ele vem trabalhando bastante com gramíneas nas entrelinhas de cultivos perenes, sempre escolhendo aquela espécie que melhor prospera em cada situação. Quando as condições do solo ainda não estão adequadas para gramíneas produtivas, ele realiza um plantio superadensado de árvores pouco exigentes, como, por exemplo, a acácia manjum, na Amazônia, ou Pinus eleutis, nos subtrópicos, etc. As plantas são colocadas em um espaçamento de 1 a 1,5 metros x 0,5 metros a 0,7 metros, juntamente com mandioca, brava e feijão de porco. Mais tarde, quando as plantas se apresentam fortes e vigorosas, ele as submete a 1 ou até a 2 podas drásticas apicais a cada ano, até que a terra do lugar se recupere e aquelas primeiras árvores possam ser substituídas. O foco constante de Ernest na cobertura do solo não é à toa. Se olharmos o ciclo do nitrogênio no solo, essa é uma condição crucial para o sucesso de nossos plantios. Conforme Sebastião Pinheiro. A reserva total de nitrogênio, na capa arável de 1 hectare, oscila em diferentes solos, desde 1,5 toneladas em solo limo, arenoso podzólico até 15 toneladas em chernose em profundo. Entretanto, o abastecimento com nitrogênio das plantas agrícolas depende tanto do conteúdo bruto dele no solo como do conteúdo de compostos minerais assimiláveis pelas plantas. A maior parte do nitrogênio do solo é inacessível ou de difícil acesso para as plantas, pois está contida em diferentes compostos orgânicos, 94 a 95%, ou em forma de amônio não trocável fixado por minerais argilosos, 3 a 5%. Só uma pequena quantidade de nitrogênio, perto de 1% do total, encontra-se em formas minerais de fácil assimilação pelas plantas. Devido a isso, o abastecimento normal das plantas com nitrogênio depende da velocidade de mineralização da matéria orgânica nitrogenada. 10. Quando iniciamos um campo, sempre temos que ter em mente qual espécie será melhor para cobrir rapidamente o solo. Para isso, no entanto, não há receita, é preciso observar a sua fertilidade, o clima, o extrato da planta escolhida, etc. Em locais com baixa fertilidade, por exemplo, podemos optar por plantas menos exigentes, como a braquiária, o andropógon ou outros capins. Não se pode esquecer que o ciclo da braquiária é mais curto que o do mombaça, e, cada vez que a gramínea floresce, devemos roçá-la para evitar a propagação de uma informação de senescência, que influencia negativamente e freia o crescimento dos cultivos que estão consorciados com ela. Além disso, algumas variedades de braquiária, por exemplo, a B. decumbens, por serem decumbentes, se esparramando mais para os lados, acabam entrando nas linhas dos cultivos, dificultando o manejo, ao contrário do mombaça, que tem um crescimento cespitoso. Em solos mais pobres, podemos trocar o mombaça pelo andropógon, que também tem hábito cespitoso G. Para não ficarmos presos a receitas, temos que conhecer a função ecofisiológica de cada planta, pois, dessa forma, sempre escolheremos a melhor espécie para cada situação. Afinal, se trabalharmos com receitas e não com princípios, não saberemos o que fazer ao nos depararmos com um local onde essa receita não se encaixa. Pode ocorrer, por exemplo, que o capim mombaça não cresça em determinado lugar devido às deficiências do solo. Para usar uma imagem didática, podemos comparar nosso trabalho ao de um cozinheiro que entende a função de cada ingrediente na receita. Na falta de algum ingrediente, ele pode substituí-lo por outro, pois conhece suas funções e sabe que são equiparáveis. Quanto mais conhecermos o lugar onde estamos e as plantas adaptadas a ele, mais possibilidades teremos de consórcios. Desse modo, em locais muito secos, como a caatinga, por exemplo, deveremos buscar por espécies que cresçam bem em ambientes com pouca chuva, como a palma forrageira, a palmatória, o sisal, o pinhão roxo, etc.
Vejamos alguns exemplos concretos. No assentamento do Contestado, no Paraná, em virtude das geadas, que o capim Mombaça não suporta, os assentados estão utilizando ervilhaca como cultivo de inverno sobre o Mombaça. Assim, conseguem produzir biomassa mesmo nessa estação. 11 Já no sítio Semente, em Brasília, no Distrito Federal, vem se utilizando com muito sucesso madeira triturada, obtida das ruas da cidade. As árvores das praças e ruas são podadas e, no próprio local, trituradas por implemento acoplado ao trator. No ano de 2014, Ernest Gold realizou uma consultoria na Martinica para um produtor que exporta frutas para a Europa. Passados alguns anos, é impressionante a vitalidade que os campos transmitem. O solo está bem coberto com capim Mombaça nas entrelinhas, o qual é roçado e colocado nas linhas de banana e árvores, já as árvores são podadas anualmente e trituradas, alimentando as ruas de capim. Com esse exemplo, podemos ver as várias técnicas atuando ao mesmo tempo: otimização da fotossíntese, estratificação, solo coberto e plantio adensado. Item hábito cespitoso. É um termo botânico que se refere ao modo como algumas plantas crescem, lançando novos brotos ou caules de maneira aglomerada, geralmente formando uma touceira ou espesso tapete. 10. S. Pinheiro, Agroecologia 7.0, 2018, p. 224. 11. N. Messerschmidt. Comunicação pessoal feita em 20 de agosto de 2016, em workshop sobre agricultura sintrópica realizado no Instituto Caminho do Meio, Alto Paraíso. Valor real do solo. Por que o solo é mais precioso do que o petróleo? Porque nós podemos, e o fizemos por milhares de anos, viver sem óleo, mas não podemos viver sem solos agricultáveis, especialmente com o crescimento da população e com os oceanos quase vazios. Solo é um material sensível que necessita cuidado. O solo não é uma fábrica ou um depósito para substâncias tóxicas nem um suporte para nossas culturas, não é sujo nem uma grande estrada pavimentada ou um estacionamento para carros. Solos agricultáveis são raros. 40% dos solos da Terra estão degradados, então, cada colher de chá de solos férteis é preciosa, crucial para a vida humana, alimento, segurança, essencial para os serviços ambientais, redutor da pobreza, criador do desenvolvimento sustentável. O solo nos alimenta e somos responsáveis por ele. Se ele não está protegido pela vegetação, é varrido pelos ventos ou lavado pelas chuvas. Céline Caron. Pesquisadora canadense, doutora em solos. Agricultural Soil, More Precious Than Oil, 2015. Tradução dos autores. O professor Gilles Vigneault, da Universidade de Laval, no Canadá, avaliou o resultado da aplicação de aparas de madeira no solo. Após analisar o subproduto de aparas de ramos de coníferas com relação ao seu teor em nutrientes, esse material foi aplicado experimentalmente em solos agrícolas, à base de 150 a 200 metros cúbicos a. Esta adubação deu bons resultados na produtividade de batata, fruticultura arbórea e morangos. Os resultados, no entanto, foram melhores ainda quando se utilizou MRF, madeira rameal fragmentada, de madeira de lei, madeira dura, particularmente do carvalho, Quercus rubor. 12. Após a aplicação de MRF, madeira rameal fragmentada, observaram-se as seguintes modificações no solo: 13 porque madeira rameal e não do tronco, maravalha e cepilhos de serraria. Item após 3 meses, a maioria das aparas já tinha sido metabolizada pela biologia do solo. Item a cor do horizonte, a tornou-se mais escura, aproximando-se de um marrom bem escuro. Item o teor de matéria orgânica aumentou 3% em apenas 12 meses. Item o pH do solo aumentou a taxa de 0,5 na maioria dos solos testados. Item os teores de fósforo disponível e do magnésio intercambiável mostraram um significativo aumento. Efeitos da aplicação de MRF, madeira rameal fragmentada, sobre as culturas. Em clima temperado, observou-se que item a tubérculos de batata com aumento no teor de matéria seca em 30% e obtendo teores superiores de fósforo, potássio e magnésio. Item trigo e aveia tiveram um aumento no peso de 1000 grãos e no número de grãos por espiga da ordem de 30%. Item o teor de nutrientes da palhada decresceu com a aplicação de MRF, mostrando claro estímulo aos processos fisiológicos de frutificação. Item redução em 50% da necessidade por água suplementar, irrigação. Item moranguinho, 300% de incremento nos frutos colhidos e maior resistência a fídeos. Item notável incremento na resistência à geada e sabor mais pronunciado em frutas. Em clima subtropical, observou-se que item em tomate, um aumento de produtividade e qualidade que variou entre 900% e 1000%. Item a necessidade por irrigação suplementar caiu 50%. Em clima tropical, observou-se que item em milho, observou-se um enorme salto de produtividade, que aumentou de 1 para 4 terra pela aplicação de MRF de Acacia auriculaformes, Tectona grandis, Glyricidea CP1, Senacia meia, Azadiracha indica. Por que madeira rameal e não do tronco, maravalha e cepilhos de serraria? Os ramos e galhos, a princípio com diâmetro igual ou inferior a 7 cm, formam a madeira jovem com as seguintes qualidades: item alta proporção de casca, item alto teor de polifenóis solúveis, cadeia mais curta, item fonte de matéria orgânica fundamental para a agregação do solo, item precursores de humus altamente reativo, item concentram 70% dos nutrientes da árvore, item a relação CRN situa-se na faixa de 31 e 171, vá do tronco está na faixa de 401 a 751. Vale destacar que em clima tropical, como no Brasil, os processos de crescimento e decomposição são bastante acelerados quando comparados com o clima temperado. Por exemplo, os agricultores do assentamento Mário Lago, em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, onde um dos alunos de Ernest, Namaste Messerschmidt, iniciou a implantação de sistemas sintrópicos, relatam que, nas entrelinhas dos canteiros de hortaliças, onde se colocam troncos grossos, o solo torna-se, com o tempo, mais escuro do que nos canteiros que são cobertos com capim ou MRF, madeira fragmentada. Nos anos 2000 e 2001, Ernest Gold realizou uma série de experimentos em sua já referida fazenda na Bahia, testando vários adensamentos de árvores por metro quadrado. O que impressiona é a vitalidade dos cultivos após um ano do plantio. Ernest derrubou capoeiras envelhecidas e plantou, juntamente com pés de abacaxi, árvores em densidades variadas, indo de 1 a 10 árvores por M2. Os experimentos foram rigorosamente inspecionados, e os que apresentaram melhores resultados foram aqueles nos quais nasceram e cresceram 10 árvores por M2. O conceito de plantio em alta densidade é um conceito simples quando se trata de monoculturas, em que milhares de plantas da mesma espécie ocupam determinado espaço em um arranjo bidimensional, sendo considerados apenas largura e comprimento. Nesses casos, o aumento da densidade de plantas leva em consideração fatores como fertilidade da terra e disponibilidade de água. Se a quantidade de plantas ultrapassa os limites desses fatores, elas podem até crescer, mas haverá menor frutificação e, consequentemente, menor rendimento por hectare. Mas, quando pensamos em um sistema que pode conter de 40 a 80 espécies de plantas por hectare, os parâmetros da ciência agronômica tradicional não nos ajudam muito. Com isso, necessitamos de outros critérios. Então, Ernest os criou para avaliar a sustentabilidade de um plantio sintrópico. Veja critérios de sustentabilidade dos sistemas sintrópicos na página 104. Se quisermos ter um plantio de cacau no espaçamento de 3 metros x 3 metros, temos que semear 100 sementes de cacau nesse espaço. Se quisermos ter uma jaqueira a cada 10 metros x 10 metros, temos que semear 100 sementes de jaqueira nesse espaço. Para alguém que trabalha com agricultura convencional, pode parecer absurdo semear 100 pés de cacau em 9 metros quadrados ou 100 jaqueiras em 100 metros quadrados. Afinal, imaginando as plantas adultas, essa pessoa concluirá, com razão, que 100 cacaueiros não cabem em 9 metros quadrados, assim como 100 jaqueiras não cabem em 100 metros quadrados.
Estamos, no entanto, apenas recriando os processos naturais que vêm sendo repetidos há milhares de anos, milhões de vezes, nas florestas do planeta. Uma árvore de aroeira, Miracrodrum urundelva, tem sementes do tamanho de uma semente de coentro, e uma única árvore adulta dispersa milhares de sementes pelo vento. Quando chega a chuva, forma-se um tapete de plântulas no chão da floresta, e aquelas que encontrarem as condições ideais podem crescer muito mais rápido do que outras plântulas, pois o solo não é homogêneo. É esse processo que buscamos reproduzir. Plantamos uma semente de cacau a cada 3 centímetros ou uma semente de jaca a cada 10 centímetros, e em poucos meses as sementes germinam, as plântulas crescem e logo começam a se destacar aquelas que encontraram um lugar melhor. A própria dinâmica do sistema nos mostra quem pode ficar. Nosso papel agora é apoiar aquelas que encontraram um lugar melhor para crescer, por isso vamos podando e ralhando aquelas que ficaram menores. No começo, tínhamos 30 plântulas de cacau em 1 metro, um ano depois, 10 plântulas de 2 anos depois, 5 plântulas de 3 anos depois, temos 5 arvoretas de cacau em 9 metros quadrados, logo teremos 2 ou 3 árvores que já começaram a produzir frutos, mas elas ainda não ocuparão os 9 metros quadrados. Nesse momento, avaliamos as árvores mais produtivas, que geram os frutos mais saborosos, e, quando chegar o momento de termos apenas uma árvore adulta de cacau em 9 metros quadrados, teremos escolhido a melhor de 100 plantas semeadas 4 ou 5 anos antes. 12. G. Climeus apudem sterro, madeira como fonte de fertilidade duradoura e sustentável. O papel da lignina no manejo dos solos, 2002, p. 14. 13. Esquema produzido a partir de trechos do artigo de sterro, madeira como fonte de fertilidade duradoura e sustentável. O papel da lignina no manejo dos solos, 2002, baseado no trabalho de Gilles Climeus. Por que humus originário de lignina? Vários ecossistemas naturais são poderosos formadores de humus do solo. Diversos solos nascem marcados pela abundância de humus, dentre eles, solos com marcada fertilidade natural. É importante notar que o humus formado sob florestas demonstra ser, geralmente, mais estável e durável que aquele formado por vegetação de gramíneas. Também o humus formado pela adubação orgânica, com estercos, composto, adubos verdes e manejo do mato, não atinge o grau de durabilidade daquele de origem arbórea. Não devemos esquecer que, nesses 9 metros quadrados, podemos ter ainda árvores dos estratos médio, como o mangostão, Garcinia mangostana, do estrato alto, como o açaí, Euterpe oleracea, e do emergente, como uma castanheira, Bertholletia excelsa. Fica claro, então, que podamos não apenas o cacau, mas todas as árvores associadas a ele, de todos os outros estratos. Buscamos criar em 10 metros quadrados um fractal do que teremos, no futuro, em 100 metros quadrados, em 10 mil metros quadrados. Vamos proporcionando a sombra adequada para cada planta, não há espaços vazios, pois, se deixamos de plantar por qualquer razão, a própria natureza, se ainda não perdeu sua resiliência, ocupa esses espaços, semeando muitas vezes ervas de ciclo curto, capins, conhecidas erroneamente por muitos como pragas, insos, plantas invasoras ou oportunistas, mas que, na verdade, são apenas instrumentos do macroorganismo terra para cumprir sua função de otimizar a fotossíntese, fazer a vida prosperar. Outro efeito de se plantar em alta densidade diz respeito à genética. Explicando de forma bem resumida, para a formação de um novo indivíduo, temos a contribuição de apenas 1% do material genético disponível. Ao plantar 100 vezes mais sementes para cada árvore que desejamos ter em nosso sistema, buscamos ter no campo uma maior variabilidade genética, o que permitirá aumentarmos a resiliência do sistema, pois uma maior variabilidade genética permitirá uma melhor adaptação a toda e qualquer variação do ambiente. Cada semente que plantamos é a expressão única de uma combinação possível de genes, a qual ainda sofrerá modificações induzidas pelo ambiente, epigenética G, durante sua vida. Assim, plantar em alta densidade significa dar chance de crescer para aqueles que podem crescer. Cada centímetro cúbico de solo é diferente, assim como cada semente que vai ao chão. Esse encontro entre um solo único com uma semente única é o que torna esse planeta tão biodiverso, com cada ser completamente adaptado ao seu lugar. Por isso, cada árvore que cresce dentro de nossa floresta, sem o uso de insumos externos, é algo sagrado. Devemos destacar que o plantio em alta densidade não se aplica ao plantio das placentas 1 e 2. Nesses casos, temos que plantar na densidade adequada ao que pretendemos colher. Não plantamos 100 vezes mais, pois isso geraria um entupimento no sistema. Se como placenta vamos plantar hortaliças, como a alface, por exemplo, o faremos no espaçamento convencional dela, 30 cm x 30 cm, pois a alface cresce rapidamente e logo será colhida, se despedindo do sistema. Isso vale se vamos plantar mandioca como placenta 2, plantamos no espaçamento convencional ou maior, caso entrem outros estratos durante o seu ciclo. Como já foi dito, ao iniciarmos um plantio em um solo decaído, maltratado por gerações, temos que plantar as espécies que conseguem crescer nesse solo bem próximas umas das outras. Como ilustração dessa situação, temos o caso do Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica, CPEAS, 14, que vem realizando plantios sintrópicos em uma fazenda com mais de 100 anos de idade, localizada na Chapada dos Veadeiros, no interior do estado de Goiás. Em muitas áreas da fazenda, o solo está exposto, pois, por quase uma centena de anos, uma excessiva exploração pelo gado exauriu, de modo que quase nenhuma planta consegue, agora, ocupar espontaneamente o lugar. Tem-se conseguido, no entanto, recuperar esse solo combinando o mínimo uso de insumos e o plantio de variadas espécies, como a piteira, Furcaria foetida, o margaridão, Titonia diversifolia, a fruta de lobo, Solanum licocarpum, o aça-peixe, Vernonia sp, e o Andropogon gaianus. Nos lugares onde o solo está mais fraco, a piteira é plantada a cada 20 centímetros. Quem já viu uma piteira adulta em terra de cultura sabe que a planta ocupa com suas folhas um círculo com diâmetro de até 3 metros. Com o crescimento da piteira, primeiro podamos suas folhas e cobrimos todo o solo. Depois, conforme a área vai se tornando pequena para as plantas crescidas, começamos a raleá-las. Esse raleio é fundamental, pois é ele que alimenta o solo. O material do raleio é transformado em cobertura morta que, por sua vez, se torna humus. Além disso, temos a rebrota vigorosa da piteira, informação esta que circula por toda a rede de micro-organismos do solo, estimulando o crescimento de todo o sistema. Podemos repetir esse processo plantando árvores em alta densidade. Conforme elas vão crescendo e as tensões começam a surgir, podemos selecionar as melhores plantas e podar as outras, construindo a fertilidade à medida que o sistema avança. Em um plantio em Casimiro de Abreu, na região de Mata Atlântica, no estado do Rio de Janeiro, Ernest plantou como extrato médio o cupuaçu, Theobroma grandiflorum, nativo da Amazônia, mas que cresce muito bem na Mata Atlântica, e o cambucá, Plinia edulis. 14. A página do CPEAS na internet é www.cpeas.org. Tamanho das aparas ou fragmentos. De modo geral, o tamanho das aparas é ditado pelo tempo previsto para a decomposição e transformação da madeira rameal em humus ativo no solo, em um determinado clima. Item em clima mais frio ou seco, eventualmente montanhês, temperado ou semiárido, aparas menores, de 2 a 4 centímetros, oferecem maior superfície de contato da madeira com os agentes de transformação. Item em clima quente e úmido, nos trópicos e subtrópicos, esses agentes invadem a madeira rapidamente, diminuindo a necessidade de picá-la em pequenas aparas. Torna-se necessário picar a madeira em sistemas agroflorestais mecanizados, para evitar o embuchamento das máquinas. Em sistemas agroflorestais de menor escala e sem mecanização, os fragmentos poderão ter o comprimento de 10 a 40 centímetros. A prática de aplicação de MRF é antiga nos sistemas agroflorestais. Sempre que houver uma poda do sistema, haverá um aporte de MRF ao solo. Nesse sentido, podas mais drásticas não apenas disponibilizam mais luz como também devolvem ao solo a dinâmica biológica perdida com o desmatamento, criando os fundamentos para uma fertilidade duradoura e capaz de gerar abundantes colheitas.
A experiência tem mostrado que a adubação com madeira gera abundante frutificação. O cupuaçu começa a produzir aos 6 ou 7 anos de idade, ao passo que o cambucá, que tem crescimento muito mais lento, só atinge o estrato médio e começa a produzir aos 15 anos. Como ambas as árvores são do mesmo estrato e estão próximas, começam a surgir tensões quando o espaço se torna pequeno para elas. Aos 15 anos, o cupuaçu já produziu muitas safras de frutos e, nesse momento, nos vemos diante de um dilema positivo. Mantemos os cupuaçus e cortamos os cambucás, ou damos preferência aos cambucás e cortamos os cupuaçus? Como diz Ernest, temos que escolher entre o nirvana, o paraíso, ou a terra dos eternamente felizes. O leitor e a leitora se lembram, provavelmente, das 4 dimensões com que a agricultura sintrópica trabalha. A quarta dimensão é o tempo, e ele está intimamente associado ao plantio em alta densidade. Graças ao plantio em alta densidade e ao manejo do sistema com ralhamento e as podas, conduzimos as plantas até a fase adulta com um espaçamento que reproduz o sombreamento adequado para cada extrato. 4. Capina seletiva e podas. Sempre que iniciamos a manutenção de um sistema sintrópico, é recomendado fazermos primeiro a chamada capina seletiva. Capina seletiva é um termo criado por Ernest Gold que significa um ponto retirar do sistema plantas que tenham cumprido sua função. Normalmente, essas plantas já estão naquele momento em que tem sistema radicular G fraco. 2. Podar só o que está amadurecendo, plantas que saíram da fase de rápido crescimento. Com a capina seletiva, cada espécie trabalha até que tenha cumprido sua função no sistema. Por exemplo, quando plantamos capim Mombasa, Panicum massimum, e em meio a ele nasce capim Barba de Bode, Ciperus compressus, devemos, ao realizar o corte do Mombasa, podar também o capim Barba de Bode, pois este, além de ter florescimento mais precoce, pertence também a um sistema de acumulação bem anterior ao do Mombasa. Se temos a presença do Barba de Bode em nossos campos, tudo indica que ainda não atingimos a fertilidade ideal para o Mombasa e que o Barba de Bode ainda cumpre uma função. Por isso, nossa capacidade de observação conta muito para avaliarmos o estado de saúde das ervas e não praticarmos o que Ernest chama de exterminação seletiva. Cada vez que o capim Barba de Bode floresce, ele indica um amadurecimento do sistema, freando o desenvolvimento do Mombasa. O mesmo acontece quando floresce o malmiquer, nome comum de várias espécies de Asteraceae, o pitão preto, Bidens pilosa, o capim carrapicho, Senchus echinatus, o ervanço, Alternanthera sp, e muitos outros capins e ervas de ciclo curto que são abundantes nos sistemas de acumulação. Essas ervas têm um importante papel de cobrir o solo, concentrar nutrientes escassos, preparar o ambiente para as plantas do futuro, etc. Isso é fundamental de ser observado porque, se temos as plantas de sistemas de acumulação mais avançados ocupando o campo, significa que a saúde de nosso sistema está prosperando. É importante apontar que não poderíamos arrancar as ervas de ciclo curto quando estas são as únicas plantas que temos cobrindo nosso solo no início da recuperação de uma área extremamente degradada. Nesse caso, apenas podamos e concentramos sua biomassa próxima às nossas árvores do futuro, criando nichos com mais matéria orgânica e uma melhor fertilidade, que são a porta de entrada para o próximo passo na sucessão. Quando o sistema avança e o solo melhora, plantas mais eficientes, produtoras de biomassa e com relação carbono-nitrogênio mais estreita, começam a surgir. Nosso papel, então, é o de acelerar a sucessão natural, retirando as plantas de sistemas anteriores e criando melhores oportunidades para o aparecimento das plantas do futuro. Assim, arrancamos o picão preto e o usamos para proteger um pé de guandu ou mombasa, por exemplo. Para entender melhor, vamos imaginar um campo de sapé, Imperata sp. Iniciamos esse campo sem insumos e concentramos o sapé roçado em ilhas. Nessas ilhas, plantamos árvores de sistemas de acumulação mais avançados, como lobeira, solanúlicocarpum, aça-peixe, vernonia polifazera, tamboril, interolobium contortisilicum, ou angico, anadenanthera macrocarpa, caso o local seja no bioma cerrado, nos locais com solo um pouco melhor, plantamos mandioca, manioca esculenta, por exemplo. Quando o sapé concentrado nessas ilhas se decompõe, ele alimenta o solo. Nesses locais, podem surgir naturalmente moitas de braquiária brisanta, um capim que exige uma fertilidade do solo maior que o sapé. Além disso, o sapé rebrota, produzindo mais biomassa para um novo ciclo de corte e gerando concentração dos recursos disponíveis, nesse caso, por enquanto, somente matéria orgânica advinda do sapé. Próximo às ilhas, sempre haverá um maior grau de fertilidade. As plantas que surgem nos mostram esse gradiente, são as plantas indicadoras. O surgimento, por exemplo, de plantas de sistemas de acumulação, como capim rabo de burro ou capim rabo de raposa, nos indica que o solo ainda está ácido nesses lugares. Veja plantas indicadoras na página 106 deste livro. Item sistema radicular. É constituído das raízes das plantas, órgãos especializados que têm como funções: a. Ser meio de fixação ao solo, b. Servir como órgão absorvente de água, compostos nitrogenados e outras substâncias como potássio, fósforo, micronutrientes, moléculas orgânicas, etc. c. Alimentar fungos e bactérias por meio de seus exudatos, açúcares, ácidos orgânicos, etc. A extensão do sistema radicular depende de vários fatores, mas a grande massa de raízes de nutrição encontra-se próxima à superfície do solo. Conforme as árvores crescem e são podadas, introduzimos material de melhor qualidade para a formação de humus, a acidez diminui e surge a beldroega, Portulaca oleracea, planta indicadora de uma melhor fertilidade do solo. Com as podas das árvores e a melhoria da fertilidade do solo, introduzimos plantas como maracujá, mandioca e todas as outras que temos interesse em estabelecer no lugar, juntamente com as árvores nativas, frutíferas e madeiras nobres. Até aqui, a construção de nosso agroecossistema foi realizada sem introdução de qualquer insumo externo, a não ser sementes e manivas de mandioca. Nesse mesmo campo, se quisermos criar condições artificiais de um estágio mais avançado na sucessão natural para introduzir desde o início plantas mais exigentes, teremos que lançar mão de muletas, como adubo orgânico, esterco, composto, torta de mamona, etc., termofosfato, pó de rocha, calcário, inoculação de micro-organismos. Essa aplicação de insumos deve ser cuidadosa e a mais homogênea possível, pois iremos criar uma condição artificial de fertilidade, introduzindo plantas que demandam uma fertilidade que naturalmente não existia naquele campo. É muito importante ter isso em mente, pois, empregando de forma simplista e equivocada esses elementos, destruiu-se praticamente todo o cerrado brasileiro, cuja agricultura industrial foi alicerçada no tripé: melhoramento genético das cultivares de soja, correção da acidez dos campos com calcário e aumento da fertilidade do solo com NPK. Mas, com isso, os solos foram amplamente comprometidos pela erosão e compactação, as chuvas diminuíram, milhares de córregos e rios foram assoreados e destruiu-se uma das florestas mais biodiversas do planeta. Voltando ao nosso agroecossistema imaginário, e feita a correção do solo de maneira cuidadosa e consciente, plantamos milho, frutíferas, hortaliças, árvores de madeira nobre, etc. Podemos deduzir se estamos caminhando ou não para o sistema de abundância a partir do surgimento natural de plantas indicadoras. Por exemplo, se o campo se forra de guanchuma, Sida sp, isso indica que não fizemos uma boa descompactação do solo. Se aparece muito amendoim bravo, a deficiência de molibdênio, se semeamos mombasa, mas a braquiária ressurge em muitas manchas, é sinal de que ainda estamos em um forte sistema de acumulação, pois não atingimos a fertilidade exigida pelo mombasa. Forçar o avanço artificialmente é possível, mas requer cuidado e muita observação. Caso contrário, colocaremos insumos que não serão aproveitados e o campo insistirá em ficar em estágios anteriores da sucessão. Veja a imagem 21. Por que temos pragas, ervas invasoras e doenças em nossos cultivos? Além disso, quando criamos uma condição artificial de fertilidade, queimando etapas na sucessão natural, abrimos caminho para que fungos, bactérias e insetos se tornem pragas e para que ervas e capins se tornem plantas invasoras, pois estes são os fiscais de nossos cultivos e estão sempre nos indicando o verdadeiro estágio da sucessão em que nosso campo se encontra, permitindo-nos detectar a verdadeira causa dos problemas que surgem com nossas plantas. Ver página 98. Tentar enxergar o que cada ser está fazendo de bom.
Por isso, além de observar fatores, como deficiências nutricionais, aspectos físicos, químicos e biológicos do solo, compactação, nutrientes disponíveis e microflora, é fundamental ter planejada toda a sucessão das principais espécies produtoras de biomassa em nossos campos, pois os estercos e compostos adicionados não formam humus estáveis e logo serão consumidos pela biologia do solo, de modo que ele será rapidamente descoberto e lavado pelas chuvas, retrocedendo na sua fertilidade e sendo ocupado novamente pelo picão preto, pela braquiária, capim marmelada, feto de gaiola, barba de bode, etc. Avaliados todos esses fatores e escolhidos cuidadosamente as espécies e os insumos, avançamos a passos largos rumo aos sistemas de abundância. Quando conseguimos criar uma fertilidade estável e homogênea para o solo, conectada com o plantio das espécies corretas, não há espaço para o aparecimento de plantas de estágios anteriores da sucessão, pois nossas plantas estão em seu máximo vigor, ocupando correta e rapidamente seus estratos, estamos voando baixo. Um dos princípios fundamentais para o crescimento e a frutificação de nosso agroecossistema são as podas. Elas são um motor propulsor, aceleram a ciclagem de nutrientes e a sucessão natural das espécies, ou seja, pavimentam um caminho para sistemas de abundância, ou, como diz Ernst, são o pulo do gato. Quando Ernst iniciou os trabalhos no Brasil, recebeu uma terra completamente devastada, na chamada Fazenda Fugidos da Terra Seca. Mais tarde, descobriu-se que o nome original do lugar era Fazenda Olhos d'Água, o que já sugere o processo de degradação pelo qual o solo do local passou com o tempo. Ele plantou em alta densidade milhares de sementes e, conforme foi ralhando e podando as plantas que cresciam, descobriu o grande input de energia que surgia com as podas, como se fosse um rejuvenescimento do sistema ou, como disse Renate Bott, esposa de Ernst, quando chegaram ao Brasil, um reprimaveramento. Atualmente, como vimos anteriormente, vários pesquisadores vêm estudando a grande rede subterrânea formada por raízes e milhares de micro-organismos que mantém as árvores conectadas. As pesquisas mostram que nutrientes, carbono e hormônios se translocam de uma planta para outra, fazendo com que todo o sistema entre em ressonância por meio de laços de realimentação positivos. Ernst nos dá algumas dicas básicas para nos orientar na arte da poda. Sempre que formos podar as árvores, devemos começar preferencialmente de cima para baixo, pois, assim, podemos diminuir os estragos da queda de galhos maiores, os quais são amortecidos pelos galhos inferiores. Ele aconselha, também, podarmos primeiro os galhos doentes, mal formados, tortos e sobrepostos. Podemos podar drasticamente árvores que resistem a esse manejo, deixando apenas o tronco principal, ou podá-las mantendo a arquitetura da copa. Tudo depende do contexto, da vizinhança e do objetivo da poda. As porcentagens de sombra em cada extrato também não são cláusulas pétreas. Podemos aumentar o sombreamento em um andar se o diminuímos no anterior ou posterior e vice-versa. Geralmente, sistemas que sustentam mamíferos de porte grande, como seres humanos, têm um grande investimento de árvores nos estratos médio e baixo, já sistemas de acumulação têm um aumento do extrato alto. De todo modo, uma coisa é certa, só vamos realmente entender esses princípios quando plantarmos e manejarmos nossos próprios agroecossistemas. Somente praticando é que vamos adquirir confiança e sabedoria. 5. Concentrar energia e gerar biomassa de forma eficiente. Concentrar energia significa aglutinar recursos em linhas ou ilhas, o que é particularmente importante quando trabalhamos em solos decaídos, empobrecidos pela aglomeração. Aglutinamos, então, as gramíneas e as ervas em linhas ou ilhas e plantamos nesses lugares nossos cultivos, que podem receber o luxo de algum insumo, como esterco ou pó de rocha, etc., para auxiliá-los a crescer. A braquiária é considerada por muitas pessoas como uma planta ruim, agressiva, invasora, de difícil controle, mas, entendendo como a natureza funciona, podemos usá-la a nosso favor. Podemos começar um agroecossistema em um pasto de braquiária. Retiramos o capim em faixas com largura de 80 centímetros, que afofamos, e em seguida, coçamos 5, 10 ou 15 metros de cada lado dessas faixas 15 e acumulamos a braquiária roçada nelas. Essas faixas formam duas leiras convexas paralelas, e é no côncavo delas, o centro da faixa, que vamos plantar o que desejamos. Com essa cobertura, nenhum mato crescerá e nosso cultivo estará melhor adubado e protegido contra o ressecamento. Se for verão, 30 ou 40 dias depois teremos novamente a braquiária crescida nas entrelinhas, de modo que vamos sucessivamente dominando o campo com a força da própria braquiária, em linhas ou ilhas, conforme mostra a imagem a seguir. Atualmente, Ernst Gott vem desenvolvendo vários projetos de consultoria nos quais prevê a utilização de gramíneas nas entrelinhas das árvores. Uma dessas gramíneas é o capim mombaça, que tem hábito cespitoso, não invadindo as linhas de árvores, e apresenta um ciclo vegetativo longo, trazendo, portanto, menos informação de senescência. Essas características facilitam o manejo. Dicas. 1. De preferência, construa as linhas no sentido norte-sul, observando a topografia, o relevo, as plantas que gostam de mais sol, se preferem o sol da tarde ou da manhã. A proposta determina o design. A justificativa para a recomendação de construir linhas no sentido norte-sul é a inclinação da Terra em relação ao Sol. O Sol nunca descreve uma trajetória perpendicular em relação à Terra, ou seja, se plantarmos no sentido leste-oeste, as linhas mais ao norte farão sombra o tempo todo sobre as entrelinhas ao sul, no hemisfério sul. Por outro lado, se plantamos no sentido norte-sul, todas as entrelinhas receberão a luz do Sol diretamente em algum momento do dia, pois o Sol descreve uma trajetória aparente, cortando todas as linhas entre linhas. 2. Observe os ciclos das plantas, a velocidade de seu crescimento, veja quem sucede quem. 3. Lembre-se, tudo é recurso, tudo é adubo. A palavra recurso é entendida por nós no sentido daquilo que segue o fluxo da natureza para potencializar os processos de vida. Imagem 45. Concentrando recursos. Capim roçado e acumulado na linha de plantio. Início do sistema com sementes de árvores em pasto de brachiaria decumbens, cepeias, Go. 15. O que vai determinar se vamos roçar 5, 10 ou 15 metros é a quantidade de capim presente no campo, pois as leiras acumuladas e apertadas devem ter uma altura ideal de, no mínimo, 50 centímetros. 6. Ecofisiologia e função ecofisiológica das plantas. A ecofisiologia vegetal estuda a adaptação da fisiologia dos organismos às condições ambientais. Por exemplo, com relação a plantas nativas da caatinga, foram observados 3 mecanismos quanto à adaptação à seca: a resistência das espécies que permanecem enfolhadas no período seco, como o juazeiro, Ziziphus juazeiro, a tolerância das espécies caducifólias que perdem as folhas durante a estação seca, como o umbuzeiro, Spondias tuberosa, e o escape das plantas anuais, que completam o ciclo fenológico durante a época chuvosa, como a brachiaria plantagineia, conhecida como milha. Muitas espécies da caatinga exercem rígido controle da transpiração, principalmente pela velocidade de fechamento dos seus estômatos, como reação ao aumento do déficit de vapor da atmosfera, mesmo sob condições favoráveis de umidade de solo. 16. Assim, fica clara a importância da escolha certa das espécies que irão compor nosso plantio, pois elas precisam ter os instrumentos necessários para lidar com os diversos fatores do local onde crescem, como baixa fertilidade, compactação, encharcamento ou seca prolongada do solo, baixas ou altas temperaturas, insolação, etc. Daí a importância do trabalho de Vavilov, pois é necessário descobrir qual o contexto de origem das plantas que estamos usando, para que possamos reproduzi-lo e diminuir o estresse delas. Conhecendo-as, podemos moldar nossos plantios e nos livrarmos das receitas prontas. É importante ressaltar que não basta conhecermos apenas as plantas de nosso bioma, pois, devido ao acelerado processo de destruição de todos os biomas do Brasil e do mundo, o que contribui para o aquecimento global e as mudanças climáticas, presenciamos a alteração profunda do clima em cada um deles. Vastas regiões da Amazônia estão passando por um processo de savanização, e em grandes áreas do Cerrado, a quantidade de chuvas entre 2014 e 2017 foi a metade da média histórica, lembrando condições da caatinga, que em muitas áreas degradadas da Mata Atlântica crescem plantas do Cerrado.
Isso nos mostra que, para recuperar a Amazônia, por exemplo, precisaremos de plantas do cerrado, e, para recuperar o cerrado, necessitaremos introduzir plantas da caatinga, o que é mais difícil, pois os solos da caatinga têm, no geral, uma fertilidade bem maior do que os solos do cerrado. Ou seja, as condições criadas com a destruição dos biomas não permitem, em muitos casos, que espécies do próprio local colonizem novamente, já que o ecossistema perdeu a resiliência, necessitando urgentemente de nossa intervenção. Quando o plantio de espécies típicas de determinada região não é suficiente para sua recuperação, precisamos introduzir espécies exóticas com maior resiliência, oriundas de outras partes do mundo, como o eucalipto, a acácia manjum, etc. Essas espécies não são pragas nem destruidoras de nascentes e solos. Na verdade, quando utilizadas no contexto da agricultura sintrópica, elas são verdadeiras salvadoras da pátria, pois o eucalipto pode favorecer o crescimento de nossa peroba, cedro, jabuticaba, laranja, mangaba, etc., desde que utilizado de forma dinâmica, como já visto. Por exemplo, na Austrália, na região de Melbourne, o eucalipto é vegetação nativa protetora de mananciais. Assim, muitas espécies exóticas podem ser pontes para o estabelecimento de florestas primárias altamente biodiversas e produtivas. 17 Com a ecofisiologia das plantas, podemos transformá-las em uma ferramenta. Por exemplo, em ambientes áridos, introduzimos plantas que resistem à seca para criar umidade para as plantas do futuro. Em solos pobres, introduzimos plantas que disponibilizam fósforo, com a função de criar a fertilidade para as plantas que virão depois. 16 J. Araújo e F.C. Carvalho Apud J. M.P. Lima Filho, Ecofisiologia de Plantas da Caatinga, 2004. 17 Ernest Gold, Comunicação Pessoal, Rio de Janeiro, 2016. 7 Sincronizar os plantios. Muitas vezes, quando optamos pela agricultura sintrópica, já temos em nossa fazenda áreas com cultivos perenes instalados, seja de forma orgânica ou convencional, com aplicação de adubos químicos ou orgânicos, de agrotóxicos ou caudas, e o emprego de máquinas pesadas, ou seja, com todo o pacote tecnológico da agricultura industrial. Quando Ernest iniciou os trabalhos na fazenda da Toca, em Itirapina, no estado de São Paulo, produziam-se nela frutas orgânicas. Ernest recebeu uma das áreas com manejo orgânico e com citros já plantado, com 1 a 2 anos de idade. Após o manejo sintrópico, a pulverização de caudas foi abandonada e buscou-se utilizar máquinas mais leves para diminuir a compactação do solo e evitar a morte do capim. Ao optarmos por trabalhar com o que já está plantado, é necessário avaliar de que maneira podemos aplicar todas as técnicas sintrópicas naquele local e se é viável manter ou não o cultivo anterior. Por exemplo, se temos um plantio adulto de seringueiras já em produção, o primeiro passo é identificar a qual extrato aquele cultivo pertence. Feito isso, avaliamos se é possível introduzir os outros extratos. No caso desse plantio adulto de seringueira, é necessário realizarmos uma poda drástica, pois seria inviável que as novas plantas introduzidas crescessem sob plantas adultas, envelhecidas e com porcentagem de sombra muito superior à do extrato alto, afinal, elas foram plantadas em monocultura. A seringueira é boa de poda, rebrota com vigor, e todo o material podado servirá como adubo para os outros extratos que introduzimos. Uma possibilidade seria suprimir completamente linhas alternadas de seringueiras e podar fortemente as linhas que deixamos. Após o corte e a poda das seringueiras, podemos plantar nas entrelinhas, como extrato baixo, algum tipo de capim juntamente com mudas de café, cacau, jabuticaba, como extrato médio, banana prata, que cresce bem sob a sombra do extrato alto, citrus, achachayu, rambutan, como extrato emergente. Seria possível experimentar mudas de jequitibá, castanha do Brasil, cajamirim, guapuruvu. Este último seria o extrato mais difícil de ser introduzido, porque, pela lógica da sucessão natural, os emergentes estariam por cima das seringueiras, surgindo a necessidade da poda drástica delas, atrasando seu crescimento para que haja luz suficiente para os emergentes recém-plantados. Ernest já realizou experimentos tentando fazer essas cirurgias e percebeu que o ideal é começar do zero, realizando o corte raso do sistema e semeando todas as plantas de todos os extratos, pois, com isso, teremos um grande input de matéria orgânica nele, além de forte informação de crescimento promovida pelas sementes introduzidas e pela rebrota da maioria das árvores cortadas. Item genótipo, composição genética de um indivíduo, ou seja, o conjunto de todos os genes daquele organismo. Item bisel, corte oblíquo em aresta ou quina. Nos cultivos convencionais em monocultura, temos, geralmente, um estresse provocado nas plantas por vários fatores. Por exemplo, plantas como o café são do extrato baixo, o que faz com que seja fundamental termos os outros extratos acima dele para evitarmos seu estresse. Ao observar uma monocultura de café a pleno sol, pode-se imaginar que dessa forma ele produza naturalmente mais e melhor. No entanto, o café vai muito bem sob a copa dos extratos superiores. O que houve é que muitos genótipos de atuais usados em monocultura foram selecionados por sua capacidade de tolerar em sol pleno. Além disso, o problema de plantar o café solteiro é que estaremos atrelados ao uso excessivo de insumos externos, pois, nessa forma de cultivo, não temos outras plantas para alimentá-lo, não há poda dos extratos superiores, tampouco a formação de serrapilheira, que provoca um aumento do humus, trazendo maior fertilidade, maior acúmulo de água no solo e resistência a doenças. Aqui, citamos o café, mas o mesmo vale para plantas cultivadas de qualquer extrato, como laranja, noz pecan, pêssego, maçã, manga, banana, etc. 2. Nas entrelinhas dos cultivos, dominam muitas vezes gramíneas ou ervas que florescem rapidamente, como a braquiária, e que, se mal manejadas e não podadas no tempo certo, amadurecem e provocam uma frenagem no crescimento das árvores e na captação de água da atmosfera por parte das micorrizas. A partir do momento em que entendemos isso, buscamos colonizar as entrelinhas com um capim que não seja do mesmo extrato das árvores cultivadas. Por exemplo, em um plantio de laranja, extrato médio, podemos plantar mombaça, que é do extrato baixo, e não capim elefante, que é extrato alto, pois este entraria em conflito com a laranja e causaria problemas quando podado, já que o material podado e depositado na linha das árvores rebrotaria facilmente, ocupando essa linha e dificultando o manejo. Muitas vezes, só conseguimos realizar uma transição dos cultivos arbóreos já instalados em monocultura para a agricultura sintrópica se as árvores aceitarem podas, pois são elas que permitirão sincronizar a brotação vigorosa das árvores já instaladas com a brotação de sementes e mudas introduzidas. Às vezes essa poda significa um corte raso. Podemos citar, como exemplo, o coqueiro, emergente. Em 2017, Ernest Gold realizou um trabalho para a empresa do coco, em que recomendou a poda das folhas velhas de cada coqueiro e a substituição das ervas das entrelinhas dos coqueiros por um capim cespitoso resistente à seca, Green Panic, além da introdução, nessas mesmas entrelinhas, com 9 metros de largura, de filas alternadas, de 4,5 metros x 1 metro, de caju e neem, intercalando com o plantio da mandioca. O caju, como extrato alto, não briga com o cocô e ainda vai produzir frutos e castanhas. O neem será utilizado para a poda, adubando as linhas de cocô e capim. Ao nos depararmos com um cultivo perene em monocultura, deveríamos nos perguntar, é possível dinamizar esse cultivo? Quais plantas podem ser introduzidas para cobrir melhor o solo e ocupar, se possível, todos os extratos? É possível fazer isso de modo mecanizado? Não raro, ao concluir um plantio, temos, em um dos lados do campo, uma mata ou uma plantação de eucalipto, pinus, etc. Para evitarmos uma influência negativa sobre nossos cultivos, devemos obrigatoriamente manejar essas árvores, realizando uma poda da borda para dentro da mata, retirando a influência negativa de um extrato fora de sincronia com o nosso campo, pois ela causaria uma depressão no crescimento das plantas. Essa influência negativa sobre o campo corresponde ao comprimento das árvores deitadas. Assim, podemos fazer uma poda em bisel G e transferir todo o material podado para nosso campo, adubando. Tenha em mente que é muito mais prejudicial nosso plantio não ser banhado pela luz do sol nascente do que não receber luz do sol poente. 8. Tentar enxergar o que cada ser está fazendo de bom.
A parte visível da natureza ao ser humano é infinitamente menor que a parte não visível, e, na maioria das vezes, não temos a capacidade de olhar para além de seu aspecto material, físico. Somos incapazes de ver a olho nu o que acontece no solo, quais as relações que se estabelecem entre as plantas, entre a microfauna e a flora. Dificilmente conseguimos observar os animais se não usarmos técnicas de camuflagem, esconderijos. Como se isso não bastasse, existe ainda um mundo desconhecido no nível de energia, um mundo etéreo que não pode ser captado pelos 5 sentidos. Rupert Sheldrake provou, por meio de dezenas de experimentos, que os animais são sensíveis a campos de conhecimento inacessíveis à maior parte dos seres humanos. É comum, por exemplo, os animais detectarem um tsunami antes de ele acontecer. No livro Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando, 2000, Sheldrake mostra a capacidade dos cães de detectarem o pensamento do dono a milhares de quilômetros de distância. Esses animais têm a capacidade de acessar regiões sutis que o autor chamou de campos morfogenéticos. Observando os trabalhos desenvolvidos por Ernest Gold, podemos nos perguntar se os seres humanos também não são capazes de acessá-los. O próprio Ernest se pergunta se a nossa fonte primordial de inteligência não seria, antes da razão, a nossa intuição. Ernest propõe, então, que, sempre que cheguemos a um lugar e encontremos animais trabalhando, a que muitos chamam de pragas, perguntemos, seja para formigas, cupins ou insetos, o que vocês estão fazendo de bom? Que perguntemos às plantas, qual o plano de vocês para este lugar? E que também perguntemos, antes de cada intervenção, poda, manejo, etc., o que posso fazer para otimizar os processos de vida e trazer mais vida a esse lugar? O que posso fazer para ser um ser querido neste lugar? Fazendo essas perguntas, colocamos-nos como seres receptivos às respostas da natureza. Segundo a física quântica, o observador interfere no objeto e vice-versa, em escalas nanométricas g. Isso significa que as interferências que fazemos em nosso objeto, as medidas distintas que tomamos, dependem da perspectiva a partir da qual observamos. Alguém que não enxerga as formigas cortadeiras como nossas aliadas, mas como pragas, seguirá o caminho do controle, do uso de venenos, exterminando a vida, contaminando os lençóis freáticos, etc. Já alguém que recebe as formigas cortadeiras como mensageiras da natureza e as entende como parte do sistema imunológico do macro-organismo terra tomará outras providências, plantará em alta densidade nas áreas próximas aos olheiros, cobrirá o solo com muita matéria orgânica, auxiliando as formigas em seu trabalho de trazer mais vida para aquele agroecossistema. Afinal, formigas não cortam indistintamente as plantas. O que leva um formigueiro próximo a dezenas de eucaliptos, uma planta comumente cortada por elas, a se deslocar por mais de 50 metros para cortar uma árvore de nem uma jabuticabeira? Pela lógica do racionalismo ocidental capitalista, seria muito mais fácil e barato cortar as árvores próximas. Mas a natureza não trabalha seguindo a lógica capitalista, a natureza trabalha o tempo inteiro para otimizar o sistema, para criar sistemas de abundância. A Terra, como um macro-organismo, possui uma inerente capacidade autocurativa, capacidade esta que os povos antigos mostravam reconhecer quando deixavam a Terra em pousilge para que recuperasse sua fertilidade. E tem escala nanométrica, escala cuja base de medida é igual ou inferior a 1 bilionésimo de metro. Bordas devem ser trabalhadas. A altura da árvore deitada define o seu destino, se será podada, cortada ou se ficará da mesma forma. Em uma linguagem sistêmica, essa capacidade autocurativa está associada a ciclos de feedback autoequilibradores inerentes aos sistemas vivos, por meio dos quais o sistema autoorganizador retorna mais ou menos ao estado flutuante original. 18 Podemos ver a destruição das florestas e, consequentemente, dos solos provocada pelos seres humanos como um estado precário de saúde do macro-organismo Terra. Quanto mais a agricultura industrial se afasta das florestas na dimensão temporal, mais comuns se tornam as explosões populacionais de insetos, fungos e bactérias que, do ponto de vista dessa forma de agricultura, são pragas e doenças, mas, do ponto de vista do planeta Terra, são parte do sistema imunológico, pois aparecem para restabelecer o equilíbrio interrompido, forçando uma mudança de ritmo. Se não entendemos o aparecimento desses seres como uma mensagem de alerta decorrente da perda da matéria orgânica, da salinização do solo pelo uso de adubos químicos, compactação, erosão, diminuição das chuvas, etc., a crise se aprofunda por meio de ciclos de feedback de reforço negativo até o rompimento da resiliência do agroecossistema e sua morte. Para recuperar áreas degradadas, maiores esforços são necessários, principalmente quando desejamos que isso ocorra em um curto espaço de tempo. Nesse caso, podemos recorrer à ajuda externa, como inoculação de micro-organismos, aplicação de pó de rocha, estercos animais, plantas de cobertura resistentes à salinização e a condições de vida inóspitas, criando uma sucessão de espécies de sistemas de acumulação iniciais até sistemas de abundância, quando será possível o plantio de alimentos que sustentem mamíferos de porte grande. Esse caminho inclui estágios de crise e transformação, levando à emergência de um estado de equilíbrio inteiramente novo. 19. Item pousio, em agricultura, é um nome que se dá ao descanso ou repouso das terras cultiváveis, interrompendo as culturas para tornar o solo mais fértil. Pode ser usado também como meio de controle de ervas daninhas, consorciado a outras práticas, como a rotação de culturas. 18. FK para IP. Ellen Louise, A Visão Sistêmica da Vida, uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas, 2014. 19. E idem. Na natureza tudo está em equilíbrio. O caso do feijoeiro. Atualmente, a cultura do feijoeiro com manejo convencional não tem suportado toda a gama de agrotóxicos empregados para combater as doenças e as pragas que surgem. O manejo intensivo da cultura do feijoeiro, principalmente em sistemas de produção irrigada, incrementou a alta demanda pelo pacote tecnológico de produção, de preparo de solo, seleção de variedades, adubação e manejos de controle de pragas e doenças na colheita do grão. O uso de alta carga química em forma de fertilizantes e agrotóxicos num solo de cerrado vulnerável à produção intensiva interferiu negativamente. Além disso, quebrou o equilíbrio ecológico dos organismos, dos ciclos biológicos e da relação harmônica das comunidades, criando uma dinâmica populacional restrita de pragas e doenças, resultando em problemas que limitam a produção do feijoeiro. Durante o ciclo de cultivo do feijoeiro, o número médio de pulverização de inseticidas e acaricidas é de 14,8 aplicações, além de 9,2 para o controle de doenças em sistemas irrigados. No sistema sequeiro, o uso de agrotóxicos é 17,3% menor, mas sua produtividade média é 21,6% menor do que a do irrigado. Pode-se observar que os números exagerados de aplicações realizadas para o controle das pragas e doenças não estão tendo a devida eficiência, e as perdas começam a se tornar evidentes, o que resulta em vulnerabilidade, inúmeras doenças de solo, como, principalmente, o mofo branco, a podridão radicular de risoctonia, a murcha de fusário e a podridão cinzenta do caule. Na natureza, é comum encontrar uma gama de diversidade microbiológica em fluxo, ou seja, cadeias e redes de desenvolvimento e relacionamento dinâmico das populações. Sabe-se que, dentro dessa biodiversidade, menos de 0,06% é de organismos fitopatógenos do feijoeiro em relação ao mundo microbiológico. Em área irrigada com podridão, após a recomposição biológica com resíduos biorremediadores, houve recuperação de 83 a 91% da saúde das plantas. Em áreas manejadas com a aplicação de todos os recursos de manejo sustentável, acompanhadas com monitoramento de pragas e doenças e com uso de biofertilizantes que promovem o estabelecimento da biodiversidade benéfica, foi possível reduzir em 28,1% a adubação química e em 81,7% as cargas químicas pulverizadas contra pragas e doenças. 20 Embora a pesquisa realizada pelo fitopatologista Celso Tomita não esteja relacionada diretamente com os princípios propostos por Ernest Gold, por meio desse estudo, pode-se observar que é possível abandonar quase por completo os agrotóxicos, reativando a vida no solo, mesmo em áreas de monocultura. Quando adotamos a agricultura sintrópica, restabelecemos a biocenose do solo, de forma endógena, e não por meio de insumos externos.
Somente quando ela está em equilíbrio podemos trazer de volta a saúde de nossos cultivos e, consequentemente, abandonar por completo os agrotóxicos. Considerações finais. Para termos sucesso na implantação e no manejo de nossos sistemas sintrópicos, 2 pontos são fundamentais. 1. Conhecer profundamente todas as técnicas e princípios da agricultura sintrópica. 2. Conhecer as necessidades e características de todas as plantas cultivadas que crescem bem em nossa região, juntamente com todas as plantas nativas e exóticas que vão bem ali. Isso significa que devemos saber lugar de origem, nome popular e científico, resistência à poda, extrato que a espécie ocupa na mata, presença ou não de folhas caducas, arquitetura da copa, época de floração e frutificação, utilidades para o ser humano, tipo de sistema radicular, velocidade de crescimento, qualidades da semente, presença de dormência, semente recalcitrante ou ortodoxa, etc. Se a espécie ocorre naturalmente em terra boa ou fraca, o tipo de solo, argiloso, arenoso ou misto. Mais adequado a ela, o tipo de relevo no qual mais ocorre, baixada, cabeceira de nascente, boqueirão, topo de morro, etc. E o ciclo de vida da espécie, placenta, secundária 1 ou 2 ou climáxica. Esse conhecimento implica a valorização e o resgate do saber local e tradicional, importante base para o sucesso de nossos cultivos. Com esse olhar sintrópico do mundo, não há dúvidas de que estaremos cada vez mais aptos a construir sistemas semelhantes em sua forma, função e dinâmica às florestas originais do nosso lugar. Nosso cérebro, assim como a natureza, apresenta-se como uma rede, e as pesquisas atuais demonstram que até mesmo nosso DNA não é linear, já que a manifestação dos genes depende mais de uma rede epigenética e do metabolismo da célula para se manifestar do que do seu próprio DNA. Com essas informações em nosso sangue, facilmente estabeleceremos as conexões entre espécies necessárias quando nos depararmos com a necessidade de construir sistemas sintrópicos em qualquer lugar que um dia já foi floresta em nosso planeta. Item epigenética é a área da biologia que estuda mudanças no funcionamento de um gene que não são causadas por alterações na sequência de DNA e que se perpetuam nas divisões celulares, meióticas ou mitóticas. Há muito ainda para ser desenvolvido e testado na agricultura sintrópica, em pequena e larga escala, a qual busca recriar um ambiente em que as plantas coevoluíram por milhares de anos. Embora não encontremos atualmente no mercado máquinas adaptadas para a agricultura sintrópica, com o desenvolvimento tecnológico atual é plenamente factível a construção delas, as quais nos permitirão cultivar milhares de hectares. Isso não apenas transformará a paisagem rural da Terra, como também poderá garantir um futuro à espécie humana, pois, se há algum futuro para nós, ele está intrinsecamente ligado à recuperação de todas as florestas de nosso planeta. Critérios de sustentabilidade dos sistemas sintrópicos. Ernest Gold estabelece os seguintes critérios para medirmos a sustentabilidade de um sistema sintrópico. Solo. Item porcentagem da superfície do solo coberta por matéria orgânica. Item composição do material da cobertura. Quanto maior é a fração lignificada e ou coriácea, melhor. Item espessura da cobertura. Item atividade da microflora e microfauna. Vegetação. Item cobertura vegetal, por cento. Item vigor e saúde da vegetação. Item estratificação do consórcio dominante. Item desenvolvimento, complexidade e distribuição individual de cada espécie. Item complexidade, saúde, vigor e desenvolvimento dos consórcios que chegarão a dominar no sistema do qual o consórcio dominante faz parte, ou, no caso em que este último foi dominado por espécies primárias, vigor regenerativo do mesmo sistema. Item capacidade do sistema para aumentar, por sua autodinâmica, a qualidade e a quantidade de vida consolidada, tanto no sublugar em que se encontra quanto no planeta Terra por inteiro. Impacto ecológico. Item proximidade do agroecossistema ao ecossistema natural e original do lugar quanto ao seu modo de funcionar ecofisiologicamente, quanto à sua dinâmica e ao seu impacto no macroorganismo planeta Terra por inteiro. Item impacto do uso de insumos considerando toda a corrente, desde a sua produção até os impactos diretos e indiretos provocados pelo seu uso. Econômico. Item uso de insumos. Item custo-benefício quanto a requerimentos de mão de obra para sua implementação. Item custo-benefício considerando por inteiro os impactos causados pelo sistema em relação ao desenvolvimento dos recursos do planeta, solo, biodiversidade, água potável, hidrocarbonetos, petróleo, atmosfera, etc., incluindo os custos causados pelos impactos originados pela produção, transporte e comércio dos insumos. Social. Item distribuição de requerimentos de uso de mão de obra durante o ano. Item acessibilidade, dependência do uso de alta tecnologia e outras inversões para sua implementação. Item dependência de fatores externos, crédito, mercado, etc. Diante de tais complexidades, a implantação de sistemas sintrópicos depende, em grande parte, dos seguintes fatores. Item um instrumento didático eficaz para que o agricultor entenda todas as técnicas e princípios envolvidos na implantação e na manutenção de seu agroecossistema. Item disponibilidade de mão de obra. Item acesso do agricultor ao seu principal meio de produção, que é a terra. Conhecendo nossas plantas. Plantas indicadoras. Asterisco na relação que se segue, estão algumas das plantas indicadoras mais comuns e as indicações que elas fornecem. Espécies indicadoras. Amendoim bravo, Euphorbia heterofila. Também conhecido como leiteira. Invade campos de soja, indica solos onde há desequilíbrio do nitrogênio com micronutrientes e, em especial, como molibdeno e cobre. Ariri, Ciagrus vagans. Aparece em solos muito queimados. Aça-peixe, Vernonia spp. Indica solos de cerrado secos e com lajes. Bacuri, Atalea falerata. Também conhecido como palmeira do cerrado, indica solos férteis, tanto física quanto quimicamente. Barba de bode, Aristida palens. Capim típico de paisagens com queimadas recorrentes resultantes da ação humana. Indica pobreza de fósforo, cálcio e potássio. Quando recém-brotado, o gado aceita. Eliminando-se o fogo, pode dar lugar a outras forragens. Beldroega, Portulaca oleraceia e outras. Recurso de pastagem na seca, na região nordeste. Aparece nos solos melhores, protegendo-os. Berneia ou Maria Mole, Senecio brasiliensis. Indica solos, pastagens, com uma camada densada entre 40 cm e 120 cm de profundidade. Capim amargoso ou capim açu, Digitaria insularis. Surge em lavouras abandonadas em pastagens, nas manchas úmidas onde a água estagna após a chuva. Nunca indica solos com boa produtividade. Capim amoroso ou capim carrapicho, Senchus etinatus. Indica campos agrícolas muito decaídos, erodidos e adensados. Surge também em pastagens onde o pisoteio foi intenso em época diversa. Afofado o solo, desaparece. Capim arroz ou capim capivara, Echinochlocrus gali. Frequente em campos de arroz irrigado. Indica a formação de um horizonte de redução, rico em substâncias tóxicas, logo abaixo da superfície do solo. Eliminando-se o horizonte de redução, por drenagem, o capim não germina mais. Cabelo de porco, Carex sp. Aparece em solos muito compactados e anaeróbicos, com um nível de cálcio irrisório. Altamente beneficiado pelas queimadas. Capim cabeludo, Trashipogon spp. Típico de paisagens com queimadas recorrentes e sem queimadas, regride. Capim caninha ou capim colorado, Andropogon lateralis. Surge em solos temporariamente encharcados e periodicamente queimados, típicos no Rio Grande do Sul. Indica deficiência aguda de fósforo. Adubado com fosfato, torna-se forrageira boa. Em pastejo rotativo, tende a desaparecer. Capim favorito, capim gafanhoto ou capim natal, Melanis repens. Indica solos muito secos, decaídos. Capim marmelada ou capim papua, Brachiaria plantagineia. Surge só em terra arada ou gradeada.
Boa forrageira. Indica solos em decadência. Capim-rabo de burro, Andropogum bicornis e outros. Indica solos muito ácidos, com baixo teor de cálcio e uma camada impermeável entre 60 cm e 120 cm de profundidade. Rompida a laje subterrânea, desaparece. Capim-rabo de raposa, Secaria parviflora. Indica solos pobres. Faz pouca massa verde e floresce cedo. Durante a seca, pode ser um recurso forrageiro. Típico de beiras de estradas, onde a compactação é maior. Caraguatá ou gravatá, Eryngium ciliatum. Bromeliácea típica de pastos com humus ácido. Carquejas, Baccharis spp. Preferem terrenos que, na estação das chuvas, estagnam águas do subsolo até a superfície, mas que, na época de estiagem, são muito secos. Dependem da pobreza do solo em molibdênio. Chica, Eupatorium spp. Indica boas condições para o gado. Só aparece em solos ricos em molibdênio e nos quais há um manejo rotativo das pastagens. Cravo branco ou erva fedorenta, Tagetes erecta e Tagetes minuta. Assentam-se em grande quantidade nos solos infestados por nematoides. Dente de leão, Tarachacum officinale. Surge em pastagens, indicando a presença de boro no solo. O gado o aprecia como aperitivo. As folhas novas são comestíveis para o ser humano. Fazendeiro ou pecão branco, Galinsoga parviflora. Surge em solos com excesso de nitrogênio, mas deficientes em micronutrientes. Aparentemente, é beneficiado pela deficiência de cobre. Feto de gaiola ou samambaia das taperas, Pteridium aquilinum. Indica solos ácidos, encharcados e níveis elevados de alumínio. Grama seda, do burro, paulista ou bermuda gras, Sinodon dactylum, indica solos muito compactados, muito pisoteados. O solo em que aparece é bem mais rico do que aquele onde cresce o amoroso, mas é menos compactado. Guanchuma, malva ou vassourinha, Sida spp. Indica onde o subsolo é adensado ou onde o solo superficial foi lavado pela erosão. Indicadora de laje mais ou menos grossa, que restringe o crescimento radicular em geral, mas que a guanchuma consegue vencer. Aparece por efeito da ação profunda demais, de pesoteio de gado ou de movimentação excessiva de máquinas. Leguminosas em geral. Indicam, no solo, presença de fósforo, cuja quantidade elas aumentam. Faltando potássio, são dominadas por capins. Faltando cálcio, são atacadas pelas cochonilhas, como o guandu, e suas sementes são facilmente parasitadas por brocas. Mentrasto, Ageratum conizoides. Indica o melhoramento físico do solo. Mil, Baccharis coridifolia. Surge em solos rasos e em locais onde o solo é pobre e ácido. Indica, sobretudo, deficiência de molibdênio. Nabisco ou nabo bravo, Raphanus raphanistrum. Indica carência de boro e manganês. Pinhal ou pinhão manso, Jatropha curcas. Na atualidade, apresenta distribuição cosmopolita nas regiões tropicais e subtropicais devido à sua grande facilidade em se adaptar a condições adversas, nomeadamente à secura, aos solos degradados e à salinização de solos e águas. Indica solos adensados pelo uso do fogo e pela exposição ao impacto das chuvas, solos que alternam erosão e enchentes com secas. Sapé macho, mãe de sapé ou erva lanceta, Solidago microglossa. Indica solos muito ácidos, com pH entre 4,5 e 5,2. Sapé, Imperata exaltata. Capim ácido, rico em alumínio. Indica um pH entre 4,0 e 4,5. Tiririca ou capim dandá, Ciperus rotundus. Indica solos muito ácidos, adensados e temporariamente encharcados, ou anaeróbicos pela perda de macroporos. Viceja, em geral, também em solos em que há deficiência de magnésio. Asterisco adaptado de Manual de Agricultura Orgânica. Editor Abril. S.E.D. Glossário. Agroecossistema. Segundo Roa Hart, 1978, um agroecossistema é constituído pelas interações físicas e biológicas de seus componentes. O ambiente vai determinar a presença de cada componente no tempo e no espaço. Esse arranjo de componentes será capaz de processar inputs, insumos, ambientais e produzir outputs, produtos. Ernst Goethe emprega este termo e não agrofloresta, o qual é usado normalmente. Agrofloresta, termo usualmente empregado quando se misturam árvores nativas ou exóticas, madeiráveis ou não, com culturas anuais, frutíferas e ou animais. Amálgama, fusão de elementos ou pessoas, formando um todo. Amido, polissacarídeo formado pela união de várias moléculas de glicose e presente em grande quantidade nos vegetais. É um carboidrato de reserva energética. Antrópico, a característica resultante da ação dos seres humanos. Biocenose, refere-se ao conjunto de comunidades formadas pelas populações dos organismos que interagem entre si. Envolve a fauna, a flora, os micróbios, ou seja, os seres vivos em geral. Bioma, um conjunto de ecossistemas forma um bioma, ou seja, é uma grande comunidade estável e desenvolvida, adaptada às condições ecológicas de certa região. Bisel, corte oblíquo em aresta ou quina. Celulose, principal polissacarídeo estrutural das plantas. É o componente mais abundante da parede celular. Egrégora, campo de energias extrafísicas criado pelo plano astral a partir da energia emitida por um grupo de seres vivos através de seus padrões vibracionais. Entropia, conceito que, dentro da termodinâmica, refere-se à função relacionada à desordem de um dado sistema, associada com a degradação de energia. Tudo o que se refere ao consumo e à degradação de energia é explicado pela lei da entropia. Epifitismo, é uma relação de inclinismo entre duas plantas ou algas, na qual uma planta vive sobre a outra, utilizando-se apenas de apoio e sem dela retirar nutrientes e sem estabelecer contato com o solo. O epifitismo é muito comum nas florestas tropicais e abundante em comunidades de algas. Epigenética, é a área da biologia que estuda mudanças no funcionamento de um gene que não são causadas por alterações na sequência de DNA e que se perpetuam nas divisões celulares, meióticas ou mitóticas. Escala nanométrica, escala cuja base de medida é igual ou inferior a 1 bilionésimo de metro. Floresta xerófila, é composta por plantas que estão adaptadas a habitats secos e que sobrevivem com quantidades de água reduzidas. Frugívoro, animais frugívoros são aqueles cuja dieta alimentar é composta principalmente por frutos, não causando prejuízo às sementes de uma planta, que são eliminadas intactas por defecação ou regurgitação. Fuste, é a parte principal do tronco de uma árvore, aquela situada entre o solo e as primeiras ramificações. Genótipo, composição genética de um indivíduo, ou seja, o conjunto de todos os genes daquele organismo. Hábito cespitoso, é um termo botânico que se refere ao modo como algumas plantas crescem, lançando novos brotos ou caules de maneira aglomerada, geralmente formando uma touceira ou espesso tapete. Homeostase, é a capacidade que um organismo tem de controlar a sua composição química e o seu estado físico, de forma a se manter sempre em boas condições, mesmo quando o ambiente externo se altera. Leira, qualquer amontoado em linha. Por exemplo, A. Leira de café, uma pequena pilha de café em linha no terreiro. B. Leira de terra, um monte de terra ao lado de cada sulco num campo arado. Lignificado, o mesmo que lenhoso, que tem aspecto ou consistência de madeira. Macroorganismo, qualquer organismo animal ou vegetal cujas dimensões são visíveis a olho nu. O próprio planeta Terra é considerado um macroorganismo, na medida em que é um sistema vivo e auto-organizado, uma unidade composta pelos inúmeros sistemas físico-químico-biológicos. Maniva de mandioca, pedaço do caule da mandioca usado para o plantio. Micorrizas, são associações entre fungos e raízes de plantas. Microorganismo, qualquer organismo microscópico ou ultramicroscópico, como as bactérias, cianofícias, fungos, leveduras, protistas e os vírus.
Onívoro ou omnívoro. Animais omnívoros são aqueles com capacidade para metabolização de diferentes classes alimentícias. Eles têm, portanto, uma dieta alimentar menos restrita que a dos carnívoros ou herbívoros. Normalmente são predadores, mas têm um aparelho digestivo adaptado para metabolizar diferentes tipos de alimentos. Polissacarídeo são carboidratos compostos por grande quantidade de moléculas de monossacarídeos, açúcares simples. O monossacarídeo presente em maior quantidade na formação dos polissacarídeos é a glicose. Pousio, em agricultura, é o nome que se dá ao descanso ou repouso das terras cultiváveis, interrompendo as culturas para tornar o solo mais fértil. Pode ser usado também como meio de controle de ervas daninhas, consorciado a outras práticas, como a rotação de culturas. Ralear, tornar ralo, menos compacto, menos denso. Sacarose, substância extraída da cana-de-açúcar e da beterraba. Mais conhecida como açúcar, empregado como adoçante de alimentos e bebidas, a sacarose é usada também em produtos farmacêuticos. Safrinha, o cultivo da safrinha, geralmente milho ou sorgo, é definido como plantio de sequeiro, sem irrigação, cultivado extemporaneamente de janeiro a abril, quase sempre depois da soja precoce. Ocorre na região centro-sul brasileira, envolvendo basicamente os estados do Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e, mais recentemente, Minas Gerais. Sintropia, refere-se à organização das partículas de um dado sistema. É a função que representa o grau de ordem e de previsibilidade existente nesse sistema. Quando o sistema vai do simples para o complexo, convergindo e concentrando a energia, trata-se de um sistema sintrópico. Sinergia, é o momento em que o todo é maior que a soma das partes. Sistema radicular, é constituído das raízes das plantas, órgãos especializados que têm como funções: a. Ser meio de fixação ao solo. B. Servir como órgão absorvente de água, compostos nitrogenados e outras substâncias como potássio, fósforo, micronutrientes, moléculas orgânicas, etc. C. Alimentar fungos e bactérias por meio de seus exudatos, açúcares, ácidos orgânicos, etc. A extensão do sistema radicular depende de vários fatores, mas a grande massa de raízes de nutrição encontra-se próxima à superfície do solo. Tecnomorfia, refere-se ao conjunto de relações entre as técnicas e o solo, e entre o solo e as técnicas. A tecnomorfia em si não é algo negativo, porém, quando essas relações se dão de modo destrutivo para o planeta, ela se torna danosa para a vida. Frequentemente, ao ter o lucro como objetivo fundamental, as tecnologias criadas e empregadas pelos seres humanos não levam em conta os princípios que regem a multiplicação e a manutenção da vida no planeta. Trifoliolada, que tem folha dividida em 3 partes, com 3 foliolos. Referências: Andrade, DVP. Agricultura, Meio Ambiente e Sociedade. Um estudo sobre a adotabilidade da agricultura sintrópica. 2019 tese, doutorado em Ciências Ambientais e Conservação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Macaé, 2019. Araújo Filho, J.A. de Carvalho, FC. Apud Lima Filho, J.M.P. Ecofisiologia de Plantas da Caatinga. 27ª Reunião Nordestina de Botânica. Petrolina, 2004. Capra, F. de Luizy, P. A Visão Sistêmica da Vida, uma concepção unificada e suas implicações filosóficas, políticas, sociais e econômicas. São Paulo, Editora Cultrix, 2014. Cavalcante, P. B. Frutas Comestíveis da Amazônia. Belém, Edições Sejupo, 1991. Caron, C. Agricultural Soil, More Precious than Oil. Main Organic Farmers and Gardeners Association, 2015. Disponível em. Último acesso em 18 de janeiro 2020. Dickinson, R.K. Sistemas Agroflorestales Y Gases Invernadores. In Agrofloresteria em Las Américas. Número 2, volume 7, 1995. Hart, R.D. Methodologies to Produce Agroecosystem Management Plants for Small Farmers in Tropical Environment. In World Agricultural Workshop, Conference on Basic Techniques in Ecological Agriculture. Montreal, Info 1978. Leger, A Princípios de Bioquímica. Porto Alegre, Editora Artman, 7ª edição, 2018. Linnaeus, G. Apodosterro, M. Madeira como fonte de fertilidade duradoura e sustentável. In O papel da lignina no manejo dos solos. Agroecologia hoje. Número 15, São Paulo, 2002. Lovelock, J. Gaia, Um Novo Olhar sobre a Vida no Planeta. Lisboa, Editora 70, 1995. Manual de Agricultura Orgânica. Editora Abril. S.E.D. Margulis, L. Sagan, The Microcosmos. Nova York, Summit, 1986. Messerschmitt, N. Comunicação Pessoal em 20 de agosto de 2016, em workshop sobre agricultura sintrópica realizado no Instituto Caminho do Meio, Alto Paraíso, Goiás. Neto, I. C. Messerschmitt, N. Sembock, W. de Monerati, P. F. Agroflorestando o Mundo de Facão a Trator. Barra do Turvo, Coopera Floresta, 2016. Odum, I.P. Ecologia. Rio de Janeiro, Editora Guanabara, 1983. Pinheiro, S. Agroecologia 7.0. Porto Alegre, 2018, edição do autor. Polan, M. Intelligent Plants. The New Yorker, 2013. Sheldrake, R. Cães sabem quando seus donos estão chegando. São Paulo, Editora Objetiva, 2000. Tomita, C. K. Feijão, o manejo sustentável de pragas e doenças. A Granja, N. 749, maio de 2011. Universidade de Amsterdã. Plants under drought stress change the microbes through their roots. 12 de julho de 2019. Disponível em. Último acesso em 18 de janeiro 2020. Volheden, P. A Vida Secreta das Árvores. Rio de Janeiro, Sextante, 2017. As imagens a seguir são da Fazenda Olhos d'Água, moradia de Ernest Gott, o qual recuperou 340 hectares de floresta na Mata ATL Intica, um dos lugares com maior taxa fotossintética do bioma, segundo o IBAMA. Morar na floresta e viver da floresta, filosofia de vida que Ernest segue à risca.